Olá, meu pequeno aleatório, seja bem-vindo a este humilde Um Aleatório Podcast. Hoje nós teremos um convidado fantástico, um cara que manja muito sobre comunicação, Pedro Zita. Ele veio lá de Bragança Paulista e veio até aqui falar sobre comunicação, como você deve vencer a sua timidez. Você é tímido? Então este é o seu programa. Este host aqui que vos fala é o Tim Gaspar e por aqui nós temos Pedro Zita! Pedro Zita, seja muito bem-vindo aqui esse humilde Um Aleatório Podcast, meu caro. Meu, muito prazer. Primeiramente, estar aqui é sempre bom, né? É, isso é importante sempre bom, dentro pô. da comunicação, mas é um prazer estar aqui. Gratidão pelo convite, Tim, muito bacana. Agora eu tô começando a participar mais de podcasts, eu sempre gosto de bater esse papo. É o que eu mais gosto de fazer, é bater papo. Conversar é né? comunicação, né? É o que E a gente hoje fala. a gente pode conversar A gente pode sim, conversar, né? é. A gente pode conversar sim. Exato. Gente, mas antes de tudo, cadê essa câmera aqui? Eu vou falar do meu patrocinador, olha aqui, ó. Jafa. Filma aqui, por favor. Jafa! Essa comida aqui é demais. É uma comida israelense. Você pode procurar ele nas redes sociais. Jafa com 2 Fs, SP. @Jafa SP é comida israelense vegana. Pedro, antes de tudo, quero que você experimenta, cara. Experimenta aqui, ó. Você já falou que já conhece, né? Já Comida conheço, israelense. conheço. Esse daí é o falafel. Tá, o que tem O aqui hummus. dentro? Aqui é o hummus. Olha isso, gente. Olha a preparação do prato. Experimenta pra você ver. Esses 2 molhos, um é de manga e o outro é o tahine. Geralmente é gostoso também comer com pão. Eu queria que você experimentasse. Pode, pode colocar. Vê o que você acha. Não, é verde. Hum? É verde. É verde, é verde. Isso daí é grão de bico. Maravilhoso, né? Então, pra você que é de São Paulo, quer comer uma comida deliciosa, @JafaSP, procura aí nas redes sociais, no Instagram, Jafa com 2 Fs, tá bom? JafaSP, é ele que tá patrocinando o nosso bate-papo com um pouco de comida, temos bebida, temos também um outro líquido aqui. Daqui a pouco a gente vai ter café, porque afinal de contas, né? Café é o tema do teu podcast. Do teu podcast não, do teu Instagram, das suas redes sociais, né? Ah, e por que não podcast? É um tipo de podcast que tá mandando uma informação. É que você não tem um retorno. Às vezes você faz as lives também, né? Só deixa eu pus um pedaço na minha boca. Pode comer, pode comer, pode comer. E você tava falando, né? A gente tá falando agora há pouco Mas que muito você tá com 2 M's no TikTok. TikTok. 2 milhões no Caramba! TikTok. Como é ter 2 M's? Ah, cara, Tipo, sendo normal. muito sincero, eu não digo normal, mas eu digo que... Eu acho que quando você é um criador, Aham. influenciador, você cresce dessa forma, você nunca tem noção da quantidade de pessoas que te acompanham. Isso é um fato. Porque você olhar escrito ali, 2M. É um número. É um número. E uma letra. Não, nem deixa de ser um. É um número, na verdade. É. Só que se você pensa em 10 mil pessoas, tem gente que fala, não, mas 10 mil parece que é pouco, né? Pensa em 10 mil pessoas na sua frente. Aham. Você não consegue ver, na realidade. Não consegue ver. Agora pensa em 2 milhões. Nem cabe. Não Por cabe. exemplo, a minha cidade, eu moro em Bragança Paulista, né? A minha cidade tem 180 mil habitantes. Quantas vezes eu tenho a minha cidade? 5, 10. 10 vezes. 10 daria 12, um pouco mais. Não, 2 mil, só, né? Isso só no TikTok. Então o que eu digo é loucura pensar 11 nisso daí. mil, É 11 mil. loucura. É loucura pensar nisso daí. Mas, pô, eu sou muito grato. Né? Acho que essa é a palavra. Porque desde pequeno sempre fui um menino muito tímido. Eu sempre gostei, tive esse lado mais de vídeo, apesar de não ter levado muito pra frente quando era menor, por conta da timidez. Mas hoje, olhar pra o que tá acontecendo e para toda a trajetória e a forma como tá impactando as pessoas, porque é o tipo de coisa que eu talvez nunca tinha me imaginado fazendo até os meus 17, 18 anos, mas que hoje é basicamente a única coisa que eu gostaria de fazer criando, né? E é sensacional, apesar de que ainda não caiu a ficha dessa quantidade de gente. Eu acho que eu não sei se vai cair em algum momento, falar, mano, 2 milhões, é tipo, mano, 2 milhões. E daí Vai cair a ficha a hora que você receber um convite. Pô, quer ver no Big Brother? Aí você vai ver, aí vai cair a ficha gigantesca. Cara, não sei não se eu entrar no Big Brother não, hein? Então, mas deixa eu te falar uma coisa, calma. Sobre a timidez, tipo, parece que não, mas tem muita gente tímida. Tem gente que faz, inclusive, teatro pra perder a timidez. Quero saber qual que é o seu nível de timidez, assim, só pra eu entender. Cara, eu era aquele menino... Assim, eu não era completamente retraído no sentido de ser excluído de tudo. Sim. Não.
Eu tinha meus colegas de sala, conseguia interagir normalmente com essas pessoas da sala, mas vamos pegar um exemplo bem rápido, assim. Quando era hora do recreio e envolvia outras pessoas de outras salas, eu só, tipo, ficava com aquele frio na barriga muito forte e eu não conseguia interagir, assim. Se viesse alguém um pouco mais velho do que eu, principalmente, falar comigo, eu travava. Eu respondia assim e, sabe, não conseguia. Sei. E depois eu ficava o dia inteiro pensando, nossa, e tudo mais, por que eu fiz isso? E eu nunca conseguia desenvolver esse lado da comunicação. Só que, por muito tempo, eu acreditei que eu tinha nascido assim, tinha que aceitar, e que por eu ter sido... Eu era aquele bom aluno, né? O que a gente define como bom aluno, tirava boas notas, eu era muito bom em matemática. Era a minha matéria preferida. Eu gosto muito de lidar com números em si, apesar de não trabalhar com eles hoje. Uhum. Mas, cara, tudo isso me fazia acreditar que tava ok eu ser assim. Eu tinha nascido assim, era aquilo, eu tinha que seguir mesmo pro lado ali, matemática, não sei, ser um bom aluno, e tava tudo bem. Só que, mesmo pensando dessa forma, me contentando com isso, alguma coisa dentro de mim falava que não era bem assim. Que eu tinha alguma coisa ainda pra entregar. E eu sabia que a única forma de entregar o que eu queria entregar, seja o que fosse naquela época, seria através da comunicação. E eu também sabia que eu tinha uma dificuldade gigantesca com a comunicação, né? Então eu era o nível de tímido que não levantava pra fazer uma pergunta, que não interagia com as pessoas. Se eu tivesse alguma dúvida, por exemplo, eu preferia errar do que perguntar. Sim. Se eu quisesse ajuda, por exemplo... Isso é muito comum. Eu preferia não ter ajuda do que pedir ajuda. E quando alguém vinha falar comigo, até muitas vezes eu era tirado como arrogante. Porque eu usava dessa arrogância como uma casca. Pra não me aproximar das pessoas. Então, eu dava aquelas respostas mais atravessadas, diretas, e não conseguia construir uma interação. Não porque eu não queria conversar, mas porque no momento que chegava essa questão da conversa, de interagir com outra pessoa, era como se o meu cérebro falasse, não, afasta. E a forma de afastar era através dessa leve arrogância, grosseria, sim, né? Sim. Não sei o que, e pronto. Eu falava meia dúzia de palavras e ficava por aquilo. Então, apesar de não ter sido aquela ultra timidez que muita gente... E na verdade nem entra como timidez, né? A gente tem fobia social, que é uma fobia e algo bem mais grave. Mas era algo que com certeza se não tivesse resolvido, eu não ia estar aqui agora, isso é um fato. Mas que provavelmente eu nem estaria feliz com a vida que eu estivesse levando. Você se lembra quando foi o primeiro start? Pô, eu sou tímido. E aí aquele start, as pessoas... Pô, a galera tá me achando arrogante. Não, pera aí, preciso mudar. Você lembra quando que foi? Cara, foram esses momentos? Exato, teve momentos, né? Eu consigo me recordar de momentos. Como dar um exemplo aqui. Teve... Aliás, eu não te contei isso, mas eu até namorei na época, né? Namorei, talvez por um milagre do destino. Porque não partiu de mim. Namorou, né? Ficou quanto tempo? Cara, com essa namorada eu fiquei desde o ensino médio uns 5 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E eu evolui muito com ela, uma pessoa que eu sou muito grata de ter passado pela minha vida. Nesse momento a gente foi se separar mesmo no final do ano passado, né? No meio, na verdade. Meio pro final. Mas depois de muito tempo junto e teve idas e vindas, porque é coisa de adolescente, né? Sim, claro. Porém, foi um processo que hoje eu vejo que, às vezes, nesse sentido, namorar na adolescência foi algo positivo pra mim. Me ajudou bastante no meu processo de me desenvolver, porque ela também me trouxe um pouco pra fora, no sentido de eu tinha que me comunicar mais, né? Só que foi exatamente esse o ponto que me fez ter certeza que eu tinha muito problema com comunicação, com a timidez. Eu ainda não conhecia como timidez. Eu acho que a palavra ela só veio depois mesmo, a gente pensa, pô, sou tímido. Mas eu sabia que eu só pensava, por que eu não consigo ser normal? Esse era o único pensamento que eu tinha. Porque eu simplesmente não consigo. Eu até lembro de um dia que, com essa minha ex-namorada, eu fui numa festa, uma social que teve na casa de um amigo dela ali. Hoje, meu amigo também. Lá em Bragança. Isso, lá em Bragança. E daí, e era algo super normal, era reunião de amigos, não era uma festa em si. Era pessoas que se conheciam e tava tudo bem. Uma coisa corriqueira, mas que pra você... Exato. No dia que eu recebi, ela me mandou mensagem, a gente tava de férias, eu acordei tudo bem. Eu vi a mensagem, já me subiu aquela ansiedade do... Eu não ia falar não, eu falei vou, porque o que eu ia falar? Tava de férias, não tinha outra coisa pra fazer. Só que daí já me veio aquele pensamento do, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Cara, então quer dizer, você já era tímido, e aí começou, junto com a timidez, rolar ansiedade. Como vai lidar? Porque na verdade a timidez... as coisas, né? A timidez, ela resulta na ansiedade. Quando você se é exposto a um ambiente social, a estranhos, né? Porque é exatamente a timidez, nada mais é do que o desconforto
de você lidar com os ambientes sociais. Tem muitas pessoas que confundem ser introvertido com ser tímido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por exemplo. Né? Introversão é uma forma da sua consciência interpretar o mundo e de você buscar energia. Não tem nada a ver com a sua capacidade de comunicação, por exemplo. A timidez é um problema. A timidez é o fato de você querer fazer algo, mas não conseguir fazer isso por conta dela. Você querer falar com alguém, não conseguir falar com outra pessoa por conta dessas travas. E isso é caracterizado como um problema mesmo. Então, ali nesse dia, já comecei a sentir isso. E até o momento de ir pra casa desse amigo, eu só pensava nisso. A minha cabeça só rodava nisso. No sentido de o que vai acontecer, o que eu vou fazer. E quando chegou lá, até que não foi tão ruim inicialmente. Porque tinha pouca gente ainda. Então, apesar de eu não conversar com ninguém, eu fiquei só ouvindo ali, ainda existia só uma rodinha pequena de pessoas. Não tinha tanta gente pra separar. E até ali eu tava, ok, parece que vai tá tudo certo, tá tudo bem, tudo indo, ok, beleza. Ainda assim, já muito desconfortável, porque eu não conseguia falar nada. Mesmo as pessoas vindo tentar falar comigo, eu não conseguia. Era aquilo de... Tipo, não, o que eu falo? Eu tenho que falar com alguém. A pessoa vinha falar comigo, tá. E não respondia mais. E depois eu ficava, por que eu não falei o que eu queria falar? Né? E é exatamente essa a sensação. Por isso que quando alguém vira, por exemplo, e diz, timidez, é simples de resolver, só sei lá e falar. Não é bem assim. Né? Na verdade, quem passou por isso sabe que não é simples passar por isso. Porque muitas vezes você querer fazer uma coisa, você planejar isso na sua cabeça, mas na hora de fazer você não consegue. Porque é como se você não estivesse no controle do que você está fazendo. É outra coisa que está no controle. São exatamente esses pensamentos, essas crenças que te levam a travar, né? Então, daí nesse dia, eu cheguei lá, tava tudo ok e tal, até que deu umas 5 da tarde e começou a chegar o pessoal mesmo. Nesse momento eu vi, chegaram umas 10, 11 pessoas. Enfim, chegou o pessoal, começou a separar os grupos. Nisso daí eu já me perdi. Eu até tentei falar com um grupo ali e tudo mais, mas eu não conseguia. As pessoas, elas até incluíam, né? Eram pessoas super tranquilas, não tinha ninguém ali que apresentasse um risco social no sentido de ser uma pessoa mais chata ou enfim, né? E eu lembro nitidamente do momento que chegou a hora que todo mundo pediu uma pizza. E nisso, a minha ex-namorada... A idade da galera era de quantos anos? Cara, a gente tinha nessa época uns 16. Era 16, 17. Faixa etária. 16, 17. E daí eu lembro, na hora que todo mundo pediu uma pizza, chegou essa pizza. E as pessoas iam sentar e comer juntas, né? Claro. E a minha ex-namorada, tava as amigas dela lá. Então, naturalmente, eu sempre tava com ela foi conversar com as amigas dela, e isso tá certo. Né? Até você vai sair exatamente pra isso. Só que eu lembro que eu peguei o prato de pizza e eu sentei sozinho. Num canto. Tava todo mundo junto. Eu poderia ter simplesmente feito o quê? Me enfiado em algum grupo, tipo, pessoal, ou só ficar ali quieto. Ficar calado. Eu não sei o que rolou direito ali, é claro. Eu sei que eu fiquei muito desconfortável e na minha cabeça pensou o quê? Vou ficar sozinho, porque talvez assim, a única pessoa que eu me sinto confortável, que era a minha ex-namorada, vai vir falar comigo. Olha pra você ver a loucura do nosso pensamento, né? Isso não aconteceu. E isso me frustrou naquela hora. E eu lembro que depois disso, todo mundo sentou em roda mesmo. E eu não conseguia disfarçar a minha cara de, tipo, puto. Nesse sentido de desconforto. E já perceptivelmente já tava. Você ficou por 2 motivos, eu acho. Porque ela não foi até você. Sim, exatamente. E porque você teve aquela atitude. Foram esses os pensamentos. Exatamente. Era o fato de que, primeiro, eu tava muito desconfortável lá. Em um lugar que, se eu fosse hoje, ia me divertir. Okay, seria tranquilo. maravilhoso. Pô, eu adoro estar com pessoas novas e conversando e tudo Sim. mais. É uma coisa que hoje faz parte da minha vida e eu amo isso. Né? Essa interação social, a comunicação é o meu trabalho, então, naturalmente, é o que eu mais gosto de fazer. Mas naquela época, esse desconforto, a expectativa que foi criada e não foi atendida, o que gerou mais desconforto. Chegou um momento que eu peguei, levantei e fui pra uma sala ali sozinho. Nisso ela também levantou depois de uns minutos, foi lá e a gente discutiu. E... Você acha que rolou um ciúmes também? Disfarçado ali? Não foi um ciúmes? Eu falei, pô... Não foi ciúmes Ela porque... ficou com ele, com outros amigos, ao invés de me dar um pouco de atenção, ficou lá com os amigos. Não foi rolou. ciúmes. Tá. Não foi ciúmes porque, primeiro, ela acabou ficando só com as amigas dela em si. E eu conhecia todo mundo já. Não eram pessoas estranhas pra mim. Eram conhecidos. E pessoas que eu já tinha conversado uma vez ou outra e eu sabia que eram pessoas tranquilas. Né? Não era ninguém que ficasse desconfortável. Isso que eu tava falando. O pior de tudo é que não era um ambiente desconfortável normalmente. Eram pessoas que eu já conhecia, eu já tinha conversado uma vez ou outra, Sim. mas eu já não me sentia desconfortável com elas. Só que a situação me deixava desconfortável exatamente por conta da timidez. Caramba. Porque é muito diferente estar com uma pessoa só e ela tá conversando com você. Ainda assim, eu não conseguia ainda direito, né?
Mas quando tá todo mundo ali, as pessoas vão indo, vão conversando, vão tá ali interagindo e fazendo as coisas, elas não vão pensar em você que tá ali isolado, né, sozinho, não conseguindo interagir. E por mais que elas pensem, ainda assim, quando as pessoas iam tentar interagir comigo, como eu disse, eu respondia de uma forma completamente errada. E daí eu lembro que depois desse dia, saí de lá, brigado com ela, né, a gente foi embora. Um dia eu cheguei em casa e, cara, era, tipo, de olhar pro teto e ficar pensando, por que eu não consigo ser normal? Era o único pensamento que veio na cabeça. Por que todo mundo tava ali, conversando, todo mundo de boa, ninguém mais passando por isso. Até aquelas pessoas que uma vez ou outra estavam sozinhas, elas estavam tranquilas, e só eu tava assim. Por que só eu me sentia assim? O que tava acontecendo? E eu sabia que isso era problema meu mesmo. Não era problema de ninguém. Não era culpa de ninguém. Não era como se alguém tivesse me isolado. Não. Era um problema que eu tinha. E foi aí que eu comecei a ir atrás de entender do que se tratava. E foi quando eu comecei a entender o que era timidez. Foi aí que comecei a descobrir, né? Esse foi um dos episódios que me fez ir atrás. Teve outros também, outros antes que eu ainda não sabia e acabei me frustrando. Dentro de mim, como eu disse, parecia que alguma coisa dizia que eu tinha que resolver isso. Sim. Só que eu demorei um tempo pra realmente ir atrás. Né? Por exemplo, tem amigos meus que sofreram com isso também, mas eles resolveram mais cedo. Por conta de necessidade de resolução também. Né? Entendi. Você meio que esperou, entendeu o que estava acontecendo com você, né? Porque às vezes a gente não resolve um problema porque a gente não sabe que aquilo é um problema. Exatamente. Daí entra nos níveis de consciência do ser humano, né? A gente tem 5 níveis quando a gente tá falando de um problema. Eu não lembro exatamente a denominação de cada um, mas eu acho que é inconsciente, inconsciente incompetente, inconsciente competente, consciente incompetente, consciente competente e o cara que basicamente vai comprar de você. Isso é na nomenclatura do marketing, né? Tá. E eu era aquele inconsciente incompetente. Eu nem sabia do meu problema. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha um problema, era nítido, porém eu não sabia que era um problema. Eu achava que eu tinha nascido assim. Igual muitas pessoas que passam por mim acham. As pessoas chegam e falam, mas eu sou assim. Eu falo, não, você não é assim. Você se sente assim agora. Mas você não ninguém nasceu tímido. Você acha que o meio ambiente que você morava também te levou a ser tímido? A ambiência... A ambiência, ela faz total diferença. Como que era lá a sua casa? Então, isso é até algo interessante, porque até ali na minha infância, meus pais, eles ficaram juntos até os meus 9 anos, 8, 9 anos mais ou menos, eles se divorciaram, e a minha mãe sempre foi muito protetora. Temos algo em comum. Os meus também são separados. Sério? Mas você teve contato com os dois ainda? Tive, eles separaram faz 15 anos. Há pouco tempo agora. Não tão pouco tempo. Não, faz bastante. 15 anos é 15 anos. Tem 21. 21, então. Você tinha 6 anos. Exatamente, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Mas então, minha mãe sempre foi muito protetora. E isso acarretou no quê? Ela não me permitia sair tanto. E é natural de uma mãe. A Sim. mãe, ela vai proteger. E dentro ali da dinâmica entre pai e mãe, geralmente a mãe protege mais, o pai é o que incentiva mais o vai fazer suas coisas. Deixa quebrar a cara. Exato. Típico de homem, né? Exatamente. E, na verdade, essa dinâmica é muito importante dentro da criação, né? Ter os dois lados. Porque se você só tem um lado protetor, você acaba se retraindo e vivendo dentro de uma bolha, que aconteceu muito comigo. Não que minha mãe era protetora no nível de tudo, ela ficava em cima, mas era tipo, eu não saía tanto. E eu também nem, por conta desse sentimento, eu nem queria. Meio que quando minha mãe negava eu pra algum lugar, às vezes era um alívio. Sabe quando às vezes quando você fica mais velho, né? Depois só, minha mãe não deixou, mas como sua mãe não deixou? Já tem 20 anos. Não tem deixa. Como. Eu não quero ir, mas a mãe como desculpa pra não ir no lugar que você não quer ir, né? Exatamente. Antigamente era mais ou menos assim. Só que como minha mãe nunca também me incentivou muito a sair e tal, já tá ali no meio, isso também tem uma influência, querendo ou não. Tem uma influência. Você é criado dentro de uma bolha que você vai se retraindo. Né? Toda aquela história que a gente escuta quando criança de não fale com estranhos e tudo mais. É claro, quando você é uma criancinha, você vai falar com estranho, não mesmo. Mas isso acaba se instaurando em você, às vezes, com uma crença que te limita. No sentido de que é tão colocado de, melhor você não fala com ninguém, não fala com outra pessoa que você vai incomodar. Tem muito disso, né? Tem pais que falam isso. Meus pais nunca falaram isso. Foi mais esse lance da proteção mesmo. Mas eu já vi muitos pais falando, melhor você não falar, melhor ficar quieto do que incomodar as pessoas. E isso vai instaurando crenças na cabeça da pessoa de, cara, melhor então não falar nada, não tem nada de interessante pra falar, vou incomodar. Até eu tenho uma aluna dentro de uma comunidade que ela tem hoje, ela mora na Suíça.
Pra você ter uma ideia. E ela falou isso. Por muito tempo a minha mãe sempre veio com isso. De, é melhor ficar quieta do que incomodar, do que falar besteira. E isso travou ela. Ela fala, isso, eu reconheço hoje que isso me trava. Que isso me impede muitas vezes de falar o que eu tô pensando, porque me vem esse gatilho, essa trava lá dentro que veio da criação. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. Você é filho único? Da minha mãe sim, do meu pai não. Tá, mas que morou com você, era só você? Só eu. Só você. É. Porque eu ia perguntar se você tivesse algum outro irmão, se ele também tinha essa mesma questão que você. Uhum. Você acha que, por exemplo, você já teria uma certa propensão pra isso? Cara, Ou não? Você acha que realmente... O que você acha? assim, dentro dos estudos, é colocado que sim. O problema social, ele pode vir de certa porcentagem ali genética. Não como se você nascesse com problemas sociais, mas você é mais retraído, assim. Mesmo tem pessoas que já nascem mais. Você consegue ver isso nos bebês, né? Sim. Os bebês que já são mais comunicativos desde que nasceram, são mais expressivos, e aqueles são mais quietos. E isso é natural, realmente, da pessoa. Porém, é uma pequena porcentagem, é uma pequena margem. Agora, a pessoa realmente se tornar tímida em si, aí isso tem a ver com a vida dela. Com talvez traumas que ela passou, a criação que ela teve, momentos, ou enfim, coisas que ela deixou de viver também, porque tem tudo aquilo, né? Tanto que você fez quanto aquilo que você deixou de fazer influencia. Então, a timidez em si, ela vem disso, né? Eu não acredito que você, mesmo nascendo um pouco mais retraído, você vai ter problemas com a timidez geneticamente, não. Você pode até ser um pouco mais retraído, porém, se você é incentivado, por exemplo, desde pequenininho, não, você tem que expressar e tudo mais, isso é meio que liberto, né? Agora, realmente, tem pessoas que já nascem mais extrovertidas e afins. Eu fui um. Você foi uma pessoa... Você nitidamente dá pra ver que você é mais expressivo. Falo até hoje até pelos cotovelos. Inclusive, como eu nunca tive esse problema, às vezes eu assisti e falo assim, mano, o que ele tá falando? Porque eu nunca tive esse problema. Entendeu? Mas eu sei que muita gente aqui que está nos assistindo, tá assistindo esse podcast, passa por esse problema. Demais. Aí eu vou fazer o seguinte. O que o Pedro de hoje falaria pro Pedro lá que era tímido e que também falaria pros meus seguidores aleatórios? Por favor. Você pode usar essa câmera, você pode usar aquela câmera, a câmera que você Todas quiser. as câmeras. Essa daqui eu vou dar. Além do pessoal seguir o seu canal, né? Assim, o que eu diria, né? O que eu diria pra mim mesmo de quando eu tinha 16, 17 anos, quando eu era aquele menino tímido. Primeira coisa, a resolução da timidez ela é interna. Não tem nada a ver com o externo. Não é sobre você sair e ficar falando com todo mundo. Não é isso, faz parte do processo. Mas a primeira coisa é se auto-questionar o porquê das coisas. O porquê você se sente assim. O que você sente. O que naquele momento que você não conseguiu falar com tal pessoa estava passando na sua cabeça. Qual era o pensamento? Era o pensamento de, melhor não que eu vou incomodar, ou melhor não do que eu vou falar algo errado, ou vou ser rejeitado e tudo mais. E pensa sobre isso. E reflita sobre isso se realmente faz sentido. Você incomodar mesmo? Você ia ser rejeitado mesmo? E se fosse? Qual que é o problema? Qual que é o problema de ser rejeitado? Todo mundo é rejeitado na vida. E na verdade é importante ser rejeitado. Todo dia. Exatamente, é importante. Dentro de uma trajetória de sucesso. O que eu tô sendo rejeitado pra galera ver aqui no podcast não tá escrito. Isso é rejeição, né? Sim, mas a rejeição ela faz parte de qualquer processo. E do processo social não é diferente. Então você vai ser rejeitado. Muitas vezes. Principalmente no começo. Porém, essas rejeições elas vão construir a casca que você vai criar. Além de, é claro, estudos que você vai ter. Né? Porque uma coisa é você, de forma empírica, resolver isso. Geralmente vai demorar mais. Você vai ter que bater muita cabeça. Outra coisa é você estudar, você entender a teoria, você entender o caminho e passar por ele. Mas não tem como não passar ativamente por ele. Você tem que praticar. Então, interno, primeira coisa, é autoquestionamento. Nesse momento não é autoconhecimento, você tem que se conhecer. Não, autoquestionamento. O que eu senti? Por que eu senti? Por que eu acho que eu senti isso? Segunda coisa, prática. Tá com medo? Vai mesmo com medo. Você só vai vencer o seu medo enfrentando ele de frente. Principalmente um medo como esse, um medo social, um medo mais irracional, porque, sinceramente, as pessoas elas têm muito medo de ser julgadas. Sim. Por exemplo, tem muita gente que fala, mas e se eu começar a gravar vídeo agora pra internet, o que vão pensar de mim? O que pensam de mim? A grande questão é, se eu não tivesse gravado, eu não ia ter chegado aqui. Sim. Eu não ia ter feito o que eu fiz. Sim. E as pessoas, até hoje, tenho certeza que tem muita gente que me critica, que pensa várias asneiras. Mas, cara, tem muita gente que você tá ajudando. Sim, não, e isso eu tenho certeza absoluta. Porque eu recebo isso sempre.
E é o que eu sempre me questiono. Claro, nesse meu momento é uma coisa eu falar. Quando alguém tá começando não tem nada, é outra. Mas nesse momento é tipo... Pra cada, sei lá, 100 comentários positivos, um é negativo. Por que eu vou dar atenção pro negativo? Aquele famoso hater, né? Exato, deixa ele ali, deixa ele ser feliz, falando as merdas dele, enfim. O problema é dele. Mas entenda, as pessoas vão te julgar sim. É um fato. Não tem como você fugir disso. Porque a todo momento a gente tá julgando, é automático do nosso cérebro. Uhum. Você entra aqui, eu entrei aqui, por exemplo, você vê tudo, você já tá julgando automaticamente. Pô, o que eu achei? Será que tá legal? Pô, e tudo mais. Eu até falei, pô, que bacana. Tá julgando uma entrevista. Mas você tá julgando, você julga tudo. É automático julga. da nossa mente. E muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber. É. Então as pessoas, às vezes... Isso é do ser humano, né? Exato, às vezes as pessoas estão te julgando, mas depois de 5 minutos, 2 minutos, elas esqueceram de você. E essa é a questão. Você pode até, mas e se eu chegar, igual acontece com muitos meninos, né? E se eu chegar em tal menina, e o que vão pensar de mim? Não sei, mas e o que eles vão pensar? Vai mudar na sua vida? Agora, você viu uma pessoa, uma menina que você se interessou, e você não chegou por conta desse medo, aí é você que vai ficar se julgando o resto dos seus dias. De, pô, devia ter feito, né? Perdi uma baita oportunidade. E se? E, sinceramente, prefiro me arrepender de ter dado errado do que arrepender de não ter feito. Então, primeira coisa, autoquestionamento. Vai mesmo com medo, você tem que ir pra prática e análise. Análise, o que vai te fazer evoluir como um comunicador ou não é a sua capacidade de análise. Isso é um fato. Porque de nada adianta você também ficar batendo a cabeça no mesmo erro. Por exemplo, fui rejeitado, você vai lá rejeitado de novo, mas você nunca para pra pensar, por que será que eu fui rejeitado? O que será que aconteceu? Será que foi o que eu falei? Será que foi o dia da pessoa? Porque pode acontecer, na maioria das vezes acontece isso, né? Sim. Quando você pega uma pessoa que é muito grossa com você, te ignora ali logo de cara, geralmente ela não tá passando por um dia bom ou ela não tá num momento bom. Sim. E não é culpa sua. Sim. Só que é exatamente essa questão. Você vai se autoquestionar, você vai pra prática em si, vai colocar o teu pele em jogo, né? Você vai ir pra lá mesmo com medo, porque assim você também tá educando o seu cérebro a entender o quê? Tá tudo bem. Se eu for rejeitado, eu não vou morrer. Se as pessoas me julgarem, eu não vou morrer. Se eu falar com alguém, eu não vou morrer. Pode até ficar com vergonha, posso até ser rejeitado, pode acontecer tudo. Mas eu vou chegar no final do dia e minha vida vai continuar a mesma. Na verdade, não, ela vai ser melhor. Porque eu vou me orgulhar daquilo que eu fiz. E foi isso que eu comecei a adotar pra mim. De me orgulhar daquilo que tá no meu controle, não aquilo que tá fora do meu controle. A reação das pessoas tá completamente fora do meu controle. Hoje em dia, mais não. Hoje em dia, depois que você passa por tudo isso, você já chega no nível onde você consegue, de certa forma, prever a reação de algumas pessoas e conseguir driblar esses momentos. E até mesmo direcionar pra onde você quer, né? Mas no começo, quando você tá ali pra vencer a tua timidez, cara, dane-se como as pessoas vão reagir. Sinceramente, qual é o problema? O problema real mesmo tá em você não conseguir tomar a atitude que você quer. Então a primeira coisa que você tem que focar e ficar orgulhoso é, eu fiz? Se eu fiz, tá maravilhoso. Muitas vezes no começo, eu chegava pra falar com um pessoal assim, falava umas 2, 3 coisas e já saía, só que eu tava muito feliz por dentro. Porque ali eu via que eu tava avançando. E eu tava entendendo E o cara que tava conversando com você fala, pô, esse cara não fala nada, hein? Olha como são as coisas, né? Daí eu falava, oi, tudo bem, tudo mais, e ia sair. Ou ia cumprimentava. É como você enxerga a situação, né? Exatamente. É muito interessante. Exatamente. Cara, aí beleza, aí você começou a se entender e tal, e aí falei assim, aí você deve ter pensado, pô, eu vou procurar um profissional. Ou não? Você vai procurar cursos? O que você fez? Então, eu sou uma pessoa... Eu sempre fui muito voltado para os estudos, né? Tudo na minha vida onde eu encontrava uma dificuldade, eu sempre tava ali para estudar. Tá. Eu falava, tem que estudar isso. Então, naturalmente, quando eu descobri o lance da timidez, foi até muito engraçado que veio até mim esse mundo do desenvolvimento pessoal e social. Eu fui ativamente meio que atrás, só que ele veio até mim também. Num dia, quando eu tava fazendo uma prova de física. Eu terminei a prova. De física ainda. Ontem eu entrevistei um cara de física, Sério? o professor Jota. Pô, que legal. Que Manja bacana. muito. Que bacana. Vai estar aqui no canal também, viu, gente? @aleatório podcast. Tem que dar uma olhada, tem que assistir. Pô, eu acho muito interessante esses assuntos. Apesar de que na escola eu não gostava. Eu não gostava da física da escola. Porque assim, uma coisa é você estudar física, entender como o universo funciona, e isso eu acho muito legal. Sim. Não sou estudioso nessa parte, nunca fui atrás de estudar efetivamente, porque é muito complicado, né, você ir atrás disso. Porém, sempre me despertou esse interesse. Só que, enfim, isso não vem ao caso agora. Eu tava fazendo essa prova de física, eu terminei antes de todo mundo, assim, faltando uma meia hora ainda pra acabar a aula. E na época a gente estudava com um sistema online. Então eu levava um tablet pra escola. E daí que eu fiz? Terminei a prova, eu peguei esse tablet. Nossa, na minha época eu levava só caderno e um lápis. Eu peguei esse tablet. Esse tablet, abri meu e-mail. Isso.
Abri meu e-mail, como qualquer adolescente normal, né? Vou ver o e-mail. Falei, vou arrumar meu e-mail. Olha o pensamento, não tinha o que fazer mesmo. E folheando o e-mail, eu achei um e-mail de um cara chamado Gabriel Goff. Hoje em dia ele nem tá mais na internet direito, né? Ele sumiu, assim, em 2018 ele sumiu. Só que ele falava... Por quê, sabe? Não faço a menor ideia. Tá. Só que ele foi o primeiro cara que eu conheci nesse mundo. E ele tava falando de ação, de arte, de viver o propósito, tal. E eu era muito cético com isso, muito cético. Eu era aquela pessoa que olhava e falava, esses papos aí não funcionam não, isso daí é conversa, o lance é fazer faculdade e tudo mais. Só que por algum motivo eu decidi clicar. Cliquei e vi a primeira aula que tava. Sabe aquela sequência de aulas que geralmente eles fazem? Sei. Vi a primeira aula. E essa primeira aula, ela me incomodou. Ele falando, não, eu era tal pessoa, evolui, fiz isso e aquilo, você também pode. E eu olhando pra mim, eu ficava, cara, eu também posso? Até então, achei que eu tinha nascido assim, eu tinha esse problema. E isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. E foi aí que eu comecei a... Eu cheguei em casa e falei, não, tem que ver mais. Eu vi todas as aulas dele. Fui no YouTube, legal. eu vi todos os vídeos do YouTube. E daí eu falei, cara, existe esse mundo. E eu acho que eu posso tirar alguma coisa daqui. E foi ali que eu comecei a ver que eu poderia evoluir mesmo. Né? Igual eu te disse, dessa experiência que eu tive, que eu contei anteriormente, né? Do episódio com a minha ex-namorada e tal. Eu até fui pesquisar, vi uma coisinha ou outra, mas não achei nada muito relevante. Não fui atrás, né? Sim. Daí dessa vez eu realmente vi. E, cara, que maluquice. Eu podia mudar. Foi essa a primeira coisa. Eu posso mudar. E eu tava bem naquela época da pressão de vestibulares e tal. Já tava pra fazer, né? Eu até prestei, fiz tudo isso, passei por tudo isso. Só que daí me veio esse estalo, daí eu conheci todo esse mundo da internet também, e eu falei, achei. É pra esse lado que eu quero seguir. Eu já tinha ideia de ser youtuber quando eu via muito vídeo de jogo, Sim. né? Então, É uma tendência agora. Toda criança, adolescente, sempre pensava, quero ser youtuber. O meu sobrinho agora tá com 8 anos. É. Aí você pergunta pra ele o que você quer ser, ele fala YouTuber. Exatamente. Agora influencer. TikToker. TikToker. Mas aí vendo isso, foi quando vendo os vídeos dele, eu comecei a ir atrás mais, daí eu conheci outros meus mentores, como por exemplo o Gambit, né, que foi um dos meus mentores do começo, assim, e eu trabalhei com ele depois, e é uma pessoa muito próxima hoje, é um irmão mesmo. E eles falam sobre comunicação. Então, o Gambit, nessa época, eu comecei a acompanhar ele, que ele falava de sedução. E como todo bom moleque, principalmente um moleque tímido, a gente queria aprender, mano. Primeira coisa que pega nessa idade é como eu vou chegar nas meninas, né? Claro. É o primeiro e mais importante a questão. Eu comecei a ver isso e eu vi o Gambit lá e tudo mais, fazendo as coisas, achei, pô, sensacional, ele ensinando. E daí eu comecei a estudar muito com ele. Outra pessoa que conheci também nessa época que eu estudei foi o Felipe Marques. E assim, comecei a ir atrás, estudar com ver vários vídeos e comecei a fazer minhas coisas. Né? Comecei a começou a dar comprar certo curso. Então, inicialmente não. Demorou um bom tempo pra dar certo. Mas comecei a comprar curso, isso e aquilo, sempre investi muito. Essa ideia de investir mesmo eu sempre tive. Tá. Nunca tive problema com isso, né? Hoje eu vejo que tem pessoas que têm. De quando a pessoa fala, vou comprar um curso, já cria aquela coisa. Nossa, mas curso não vai me ajudar em nada. Não. Se você acha a pessoa certa, uma pessoa que chegou onde você quer chegar, e você vai atrás, não tem por que dar errado. E pra mim, a melhor forma de você aprender com alguém é você aprender com alguém que já chegou onde você quer chegar. E não com uma pessoa que só sabe da teoria. Claro. Pra mim é assim, o que eu avalio? A primeira coisa, eu quero aprender tal coisa, quem já chegou ali. Não é quem sabe, é quem já chegou ali. Porque daí eu sei que a pessoa pode me mostrar o que ela fez pra chegar ali. Então, naturalmente, comecei atrás muito disso, investi muito curso. Facilmente já investi mais de 15 mil reais nesse tipo de coisa, assim, brincando, né? Curso, treinamento, livro e tudo mais. E daí virou pra 2019, quando eu tinha me formado, decidi não ir pra faculdade. Por mais que eu tivesse, por muito tempo, aquele pensamento, não, era a faculdade, era a solução, era o sucesso, né? Não vai me dar dinheiro, vou pra internet, Era né? o que as pessoas diziam pra mim que era o sucesso e que se eu não fosse, ia ser um desperdício, era exatamente isso que eu ouvia. Porque, como eu disse, eu era aquele bom aluno. Só que hoje, sinceramente, eu enxergo isso como muitas vezes um meio de manipulação. As pessoas, elas te fazem acreditar que você é um exemplo O que em é o algo meio de manipulação que você fala? O que eu digo é assim... A internet ou a faculdade? Não. Todo sistema, principalmente o sistema educacional, né? Tá. Não que eu sou contra o sistema educacional, mas muitas coisas lá dentro são errôneas, bem erradas. Como, por exemplo, as pessoas me tiravam como exemplo porque eu tirava boas notas e eu me dava bem uma matéria que pouca gente se dava bem. Aonde que isso é um exemplo? Sendo que eu não sabia me comunicar com ninguém, tinha vários problemas, eu me sentia mal comigo mesmo. Como que eu era o exemplo?
Você não era exemplo nem pra mim, como que eu era tirado como exemplo pras pessoas? E isso, basicamente, uma forma, como eu posso dizer, era uma forma de manipulação de uma falsa sensação de sucesso. De que eu era alguém, onde nitidamente eu sabia que eu não era. E que aquele caminho, se eu seguisse, eu seria exatamente o que eles queriam que eu fosse. Isso era algo que me incomodava. Imposições me incomodavam, sempre me incomodaram. Então, por muito tempo eu acreditei, por conta desses medos, dessas inseguranças, da falta de controle, da falta de estar, na verdade, assumindo, né, a minha própria vida e deixando simplesmente seguindo, porque eu achava que eu tinha nascido assim e tudo mais. Só que a partir do momento que eu entendi que eu podia mudar, e que aquilo estava errado, não que a questão da escola estava errada, nem isso, mas que o que eu estava sentindo estava errado, e eu não deveria continuar daquele jeito, foi quando eu vi que se eu seguisse exatamente o que eu pensava que era o certo, eu não faria algo que eu queria. Então, assim, poderia ter simplesmente ido pra faculdade ali direto e talvez eu estivesse frustrado até hoje com tudo isso. Então, naquele momento, foi a primeira grande decisão que eu tomei na minha vida, de falar, eu não vou. Estudei, é claro, foi difícil, porque eu estudei numa escola particular minha vida toda, né? Imagina minha mãe, pô, trabalhando pra caceta pra trabalhar. Trabalhar não, pra pagar. Trabalhando muito, muito, muito pra pagar e pra eu chegar, então, não vou pra faculdade. Então, mãe, olha, é o seguinte. Não vai rolar. Eu tava conversando aqui comigo, essa semana, inclusive, viu, mãe? E, tipo, você lembra aqueles 120 mil reais que você gastou nesses últimos 6 meses? Sabe, mãe, eu vou virar youtuber. Então, daí foi, eu conversei, tive uma grande conversa com ela, porém Mas ela então, foi bem compreensiva, né? Ela foi? Foi porque quando Porque ela... geralmente a galera mais velha, assim, Não. são de outras gerações, eles não compreendem muito, né? Ela foi porque, como ela me Que disse ótimo. mesmo, ela falou, então, nem eu sabia o que eu queria fazer na sua idade, então não tem por que eu cobrar isso de você. Então. Porém, ela, como ela disse, você não vai, mas você vai continuar aqui, mas você vai trabalhar, você vai continuar estudando e fazendo as coisas. Eu falei, ok. Daí foi aí, virou pra 2019. Eu comecei a estudar o lance da internet, comunicação, desenvolvimento, porque eu mexi ali, comecei a estudar tudo isso e arranjei um estágio, né, o que podemos dizer, um estágio na imobiliária da minha cidade, trabalhava ali cuidando do site. Né, dentro do que eu já estava estudando um pouco, cuidando, e daí eu Você já fazia... tinha o canal, já as coisas? Já Não, postava nada? Nada. E daí eu tava fazendo um curso técnico em administração, ou seja, eu das 8 às 4 da tarde eu trabalhava nessa imobiliária, das 7 às 11 da noite eu estudava no curso técnico. Os gaps de tempo que eu tinha entre essas coisas que eu realmente me dedicava ao que eu queria fazer. Pouco tempo. Sim. Pouquíssimo tempo. Aí você tem o transporte, tem Exato, isso aqui. pouquíssimo tempo. Mas ainda assim eu ficava sem dormir, assim. Eu acordava cedo pra caceta, tudo pra seguir aquilo lá. Porque era o que eu acreditava e eu também tava seguindo, né, o que eu precisava seguir. Como a minha mãe me colocou, você tinha que trabalhar, isso e aquilo, segui o que ela pediu e tava seguindo as minhas coisas. Então, estudando, comecei a entrar um pouco mais nesse mundo do marketing, comecei a conhecer por conta do desenvolvimento e comecei a estudar muito nessa questão do desenvolvimento, da minha comunicação. Porque ainda assim eu era aquele menino mais tímido, mais retraído, eu não falava com as pessoas. Só que o que aconteceu? Qual foi o meu grande erro ali? Eu fiquei estudando muito. Eu enchi a minha cabeça de coisa e eu não fui praticar. É por isso que eu deixei muito claro ali naqueles 3 passos que você tem que praticar, não tem como fugir disso. Chegou um momento, depois de 6 meses, que eu olhei pra trás e falei, cara, tem 6 meses que eu tô nisso, estudando, gastei uma puta grana investindo, né? Investindo, nem gastei, investi, e parece que eu não saí do lugar. Mas assim mesmo, eu acho que é um processo, sabe? Sim. Você tem que adquirir o conhecimento, aquilo lá fazer sentido pra você analisar aquilo. E aí, tipo, você começar a pôr em prática. Eu não sei, olhando assim, eu acho que você fez a coisa correta. Sim, Entendeu? é que... Porque não dá pra você já estudar e já aplicar. Às vezes você acaba errando. Então, é que a grande questão aí era que esses 6 meses que eu fiquei estudando, o sentimento que eu tinha era eu sempre precisava saber algo a mais. Era como se eu nunca tivesse preparado. Entendi. E isso é um grande inimigo. Você é um cara sedento por conhecimento. Então, isso é um problema muitas vezes. Você querer conhecer tudo. Porque você fica nessa, não, ainda não é o suficiente, não é o suficiente, não é o suficiente, não é o suficiente. Sim, e no final você vai ver se passou 1 ano e você nesse pensamento não fez nada ainda, você só estudou. E sabe qual que é o grande problema disso? Quando você adquire muito conhecimento sobre uma coisa, você tá pulando muitas etapas que não podem ser puladas. Como por exemplo, meu problema era a timidez. O meu problema era que eu não conseguia falar com as pessoas. E eu já estava estudando técnicas de comunicação um pouco mais avançadas. Do que adiantava estudar essas técnicas, sendo que eu sequer falava com as pessoas? Pois é. Primeiro eu tinha que resolver esse problema, pra depois encontrar novos problemas. Isso daí você tinha quantos anos?
Nisso eu tava com 17 pra 18. 17 para 18. Tá. É, que foi quando eu terminei a escola com 17, né? E deu esse 17 pra 18, fiquei focado nisso. Tá. E daí chegou depois de 6 meses, eu olhei pra trás e falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Porque desse jeito eu não consegui nada. E nesse ano, foi um ano muito difícil pra mim. Porque foi quando eu terminei meu relacionamento. Ixi, juntou um monte de Terminei coisa, relacionamento, não fui pra faculdade, vi todo mundo indo. É aquela sensação de estou ficando pra trás, mesmo sabendo que não era aquilo que eu queria. Emocionalmente estava abalado e eu tinha uma grande dependência emocional desse relacionamento por conta da vida que eu tinha, né? De eu ser aquele menino retraído. Então era como se eu tivesse só aquilo. E isso é um grande problema quando você entra num relacionamento. Sim. Então me abalou muito. Ela se queixava que você não conversava, que você era fechado, ou com ela era normal? Assim, não, com ela eu conversava, mas, por exemplo, eu demorei muito pra realmente me abrir, assim, sobre coisas minhas. De abrir sentimentos, esse tipo de coisa. Tá. Eu sempre fui uma pessoa, naturalmente não, mas sempre fui mais fechado. Até hoje, eu não chego compartilhando tudo, né? É muito difícil. Mas, assim, a gente teve um bom relacionamento. Sim. Podemos dizer. Foi um relacionamento que agregou bastante, né? Teve os seus altos e baixos, é normal. Sim, claro, E 5 anos. Exatamente. E daí, então, foi a primeira vez que a gente terminou, porque depois a gente voltou com a pandemia, né? Que foi daí que levou a gente a terminar no final do ano passado. A pandemia foi um efeito rebote depois, cara. Pandemia. Olha, porque o que teve de casal, que assim, vamos ficar juntos agora, porque a gente não sabe quando vai. E aí virou um inferno, cara. E aí, tipo, mano, não vamos ficar mais junto. Foi um teste, a pandemia Mas foi um teve teste. muita gente também que levou pé na bunda sem querer, né? Sim. E aí, tipo, pega seus brinquedinhos e vai embora que eu não te quero mais, Exatamente. né? Mas então, esse ano foi um desastre, assim, pra mim. Não, pandemia, eu já risquei da minha vida. É. Eu já risquei. Daí 2019 foi um desastre. E sempre nesse pensamento, só que daí chegou no meio de 2019, meio pro final, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar parado mais. Tudo tava, tipo, indo contra, parecia que ia dar tudo errado. Eu falei, ou eu faço alguma coisa de verdade agora, vou praticar, vou resolver meus problemas e vou atrás, ou eu vou ter que seguir uma coisa que eu não quero seguir. E foi aí que eu comecei a efetivamente praticar o que eu tava aprendendo. E, tipo, em questão de... É claro, eu já tinha muito conhecimento até esse ponto, né? Eu já tinha estudado bastante, então eu já tinha muito... Como eu disse, quando você tem a teoria, facilita muito a prática. Então, eu sabia já analisar alguns pontos e tudo mais, apesar de eu ficar mais travado também, muitas vezes pensando, não, faço isso, isso e aquilo, e você acaba travando por o quanto que você pensa. Só que eu comecei a praticar, em questão, tipo, de 2, 3 meses, eu já era uma pessoa muito melhor em relação a isso. Eu já tinha evoluído muito dentro da minha comunicação. Eu já tava falando com as pessoas com mais facilidade. Sua mãe, a hora que viu tava... aquilo, ela falou o quê? Peraí, é meu filho? Foi mais ou menos assim? Seu pai, você não tinha muito contato, né? Você não morava com ele, né? Meu pai? É. Eu sempre tive contato. Todo final de semana eu todo final de semana. Então ele sacava apesar, de que você era. Apesar de qualquer coisa, a gente sempre teve contato em si, né? Entendi. Quase todo final de semana eu tava junto com ele. Não foi aquela situação de divórcio e não vi mais outro lado. Não. Até hoje eu tenho uma relação muito boa com os dois lados da minha família, né? E aí, o que sua mãe falou? Tipo, meu filho Assim, tá não, falando. mas sabe quando você tá... Igual quando você tá treinando, assim. Sei. E daí todo dia você se olha no espelho. Parece que você não evoluiu tanto, mas você vê uma foto de antes e depois você evoluiu pra caramba. Sim, Basicamente isso que aconteceu, eu acho, com a minha mãe. Não é que ficou claro que eu tava mudado, mas eu tava melhorando com o tempo. Só que daí, nisso, quando eu efetivamente olhei pra trás e falei, caramba, olha o que eu tô fazendo já, uma coisa que eu nunca imaginava fazer. Tava lendo pra caramba, fazendo as coisas, seguindo tudo. Já tava fazendo algumas coisas de site, de conteúdo, mas não pra mim ainda. Era aquelas tentativas do marketing. Até que deu o final de 2019 e, por algo, eu falei, vou gravar um vídeo pro TikTok. TikTok ainda tava em ascensão. Tava começando. Vou gravar um vídeo. Ninguém tinha começado a gravar vídeo ainda de coisas... de conteúdos informativos, né? O TikTok ainda não tinha conteúdos informativos mesmo. Era mais entretenimento e dancinha nessa época. Dancinha. E demorou um pouco pra sair disso, né? E daí, eu peguei, dezembro de 2019, falei, ninguém fez ainda. Eu tenho uma chance ali. Pode dar muito certo. Sim. Ou pode dar muito errado, mas se der muito errado também, ninguém precisa saber que deu errado. Seguimos a nossa vida. E foi quando eu peguei um livro que eu tinha lido, que é o Armas da Persuasão. Como chama? Armas da Persuasão. Tá. E eu falei sobre o primeiro gatilho, o gatilho da reciprocidade. E eu fiz um vídeo péssimo. Ele tá até hoje lá. Se você pegar pra ver, tá até hoje lá. Péssimo. Não olhava pra câmera direito, falava pra dentro assim, tudo mais. Era tudo, nossa, um vídeo horrível. Se olha hoje é horrível. Mas que deu muito certo. Viralizou?
Não. Esse não Assim, viralizou. pra quem tinha 50 seguidores, o vídeo pegou 10 mil visualizações em um dia. Caramba! E foi ali que eu falei o quê? Caramba. Damn. Acho que eu acertei aqui. Aham. Depois de um ano quebrando a cabeça, achando que eu ia ter que me conformar e seguir pro lado que eu não queria, acho que eu acertei. E daí foi quando eu comecei a gravar vídeo mesmo. E café. E cafezinho. Obrigado. E o café demorou pra surgir, na verdade. Já tá com açúcar? Muito obrigado. Tá. Ah, eu não tomo com açúcar. Ah, então me dá, dá o seu. Pode pegar. Me dá aqui, não, daqui. Você vai pôr... Você colocou quantos? 3? Já até sabe. Já tá Obrigado, safe viu? com os 3. Mas aí foi quando eu comecei a gravar vídeo. Por que eu pedi o café antes disso? Porque no seu canal você Bem-vindos à hora do bebe café. Vamos aí brindar café. Olha que copinho bonito. Não, fantástico. Eu acho que esse daí que olha é sem açúcar, esse aqui é com açúcar, ó. Ah, é verdade. Tá trocado, calma aí. Não, é verdade. Obrigado. É verdade. Aí, ó. Eu mexi, não senti o... É. É, isso mesmo. Esse Pra aqui é nós, com já açúcar mexeram mesmo. pra mim o açúcar aqui. Esse daí que tá com açúcar. E o legal desse copo, ó, que você não queima. Porque É. ele não tem o Não, ele é muito contato bonitinho, direto. né? É. Olha isso aqui. Esse copo é caríssimo, viu? É, eu sei. Não é meu, é daqui do estúdio. É, Esse copo é caríssimo. Nossa, eu acho ele muito legal. Aham. Eu tava É. querendo um desse daqui. Inclusive, você veio aqui ao meu podcast e eu vou te dar um presente também. Sério? Sério. Ô, louco. Ah, Vou te dar- não. Você vai ficar até quando em São Paulo? Ah, então, acho que eu vou ficar só até sábado de manhã. Até sábado, então você vai dar um pulo na Paulista e você vai procurar a loja Power Máquinas, que fica na Paulista, tá bom? Power Máquinas? Power Máquinas. Que ponto da Paulista ela fica? Cara, o número eu não sei exatamente. Não, mas você sabe, tipo, perto de onde? É em frente ao Center 3. Em frente ao Center 3, ali na Center 3. Paulista. Aham. E aí você vai procurar lá o João e você vai ganhar uma película de hidrogel. Sabe qual é essa louco. película de hidrogel? Sei. Aquela Eu já uma- ouvi falar, não é tem. a mais resistente que tem, você pode dar martelada na Caramba. película. Então, tipo assim, Sim, só não- quebra se você tiver muito azar, entendeu? Então é o presente do nosso Que legal, do gratidão. nosso parceiraço, Gratidão. Power Máquinas, na Avenida Paulista, tá bom? Depois, no começo, aí eu já passei um pouquinho mais de informações, depois eu passo mais exatamente o não, endereço. pô, que tá bom? sensacional, que sensacional. Tá Salvar passando minha aqui na vida. logo também, de tempos em tempos, tá passando aqui. Por favor, siga aí, @Power Máquinas, tá bom? Maravilha. E vamos tomar o nosso café, Vamos tomar você tá um cafezinho. falando bastante. Bem-vindos à hora do café. Por que você escolheu o café, né? Café é coisa de velho, né? Sabe? É que o café, Eu tomo muito café. simbologia. Ah, é? Já tem um O café, porquê, já. ele tem ele representa algo maior do que ele. Primeiro, o café sempre fez parte da minha vida. Eu gosto muito de café. Só que eu disse sempre fez parte? Não, nem sempre fez parte, porém, no ponto que eu conheci o café, que eu digo ser o café de verdade, que não é aqueles cafés de supermercado só e tudo mais, são realmente os arábicas, gourmets, e quando você começa a conhecer esse mundo, foi quando eu me apaixonei muito pelo café. Por sentir o gosto, por tomar, e todo dia eu tava tomando muito café. Até que chegou um ponto onde eu tava criando conteúdo, e isso ano passado, cara. É recente o café, não é lá do começo. Eu comecei em 2020, do final de 2019 para 2020. E no meio do ano passado, eu comecei a me questionar do quê? Eu não tava muito feliz com os meus conteúdos, eu tinha entrado num platô, não tava indo, não tava me sentindo bem, todo criador passa por isso, né? Sim. A gente faz muito, depois a gente dá será que eu tô fazendo mesmo o que eu quero? Depois você renova, tem que sempre renovar. E daí, nisso me veio a ideia do café. Eu falei, pô, o que eu posso trazer da minha vida, que me representa, e que encaixa no conteúdo? Café. Mas o café geralmente você faz a hora que tá fazendo as lives, né? Então, tem a live agora, a live da hora A do live, café. das 8 mas 14, né, se eu não me engano. 8 e 8. 8 e da manhã 8, que 8 eu e 8. faço. Porém, começou com um vídeo mesmo, a hora do café. Agora só que comecei a fazer em live. E daí, cara, eu pensei nisso e falei, vou trazer algo assim. E a primeira vez que eu trouxe, deu errado. Eu fiz uns 10 vídeos, nenhum foi pra frente. E eu hibernei essa Do ideia. café? Hibernei essa ideia. Deixei ela guardada. E depois de uns 2, 3 meses, que daí eu voltei mesmo a produzir conteúdo, eu falei, não, tem que voltar. Veio uma intuição muito forte pra mim. Isso na virada do meu aniversário do ano passado. Que eu tava gravando, tinha voltado a dar certo, a viralizar alguns vídeos. Eu falei, cara, ainda assim eu não tô feliz. Eu tenho que encontrar alguma coisa que me represente. Daí voltou a ideia da hora do café. E daí, só que daí eu falei, vou fazer a hora do cafezinho da tarde. Vamos mudar o nome. Fiz
primeiro vídeo deu 500 mil de visualizações. 500 mil? 500 mil. Daí eu falei... Será que foi o horário? Tem a ver alguma coisa ou não? Cara, não sei o que foi. Naquele dia foi o destino que me fez fazer aquele vídeo, porque eu fiz o vídeo do absoluto nada. Eu tava tipo, o que eu gravo hoje, Era umas 4 da tarde, eu falei... Lembrei da hora do café. Vou gravar agora. 4 para 5 da tarde, tava escurecendo já, nem era mais o momento de tomar café. Vou gravar. Gravei, deu muito certo. Eu gravei, editei, postei no mesmo dia, assim, em questão de 1, 2 horas. Deu muito certo, eu falei, que bom que eu voltei com essa ideia. E o porquê que eu mantive a ideia do café? Além dela me representar muito, quando você vai tomar um café, o que você faz tomando café? Você toma só o café ou sempre tem alguma coisa acontecendo? Geralmente. Porque, geralmente, quando a gente vai tomar um café, por exemplo, no Starbucks, o que a gente pensa no café do Starbucks? Você leva o laptop, você vai trabalhar. Sim. Você vai pensar em alguma coisa. Fora o glamour de você ir num Starbucks da vida. O glamour, exato. Mas Porque qualquer é caro. cafeteria. Qualquer cafeteria. Qualquer lugar. Você assimila, você liga o café com trabalho, com... Pô, vamos tomar um café pra conversar? Sim. É sempre o café. Vamos conversar aonde? Tomar um café. Até mesmo você toma café, assim, tipo, pensando na vida. Exato. O café, ele é como se fosse um gatilho pra esse lado. O lado do conhecimento, querendo ou não. Porque ou é trabalho, ou é conversa, ou é autorreflexão. A gente sempre tá dentro dessas 3 coisas quando a gente tá tomando um café. Ou você tá tomando café sozinho, olhando pro horizonte, pensando na vida. Ou você tá tomando café conversando com alguém. Ou você tá tomando café e tá trabalhando. Ou lendo. Mas sempre tem algo que envolve o conhecimento dentro desse hábito. E daí eu trouxe o café porque eu gostava muito. E eu falei, cara, no final faz muito sentido o café. E foi aí que eu comecei a investir mais nisso. E a fazer mesmo. Isso tornou o quadro principal do meu perfil hoje, né? Muita gente, quando me reconhece na rua, fala, olha o cara do café ali, o cara do café e da comunicação. É o cara do café e da comunicação, né? E isso é muito legal mesmo. Porque eu consegui ligar, basicamente algo que fazia parte da minha vida, que eu gostava muito, com conteúdo, que também é algo que eu sou apaixonado, em criar conteúdo, em me comunicar, né? Hoje a minha maior paixão é criar, é comunicar. E eu criei uma comunidade em cima disso. Pessoas que muitas vezes me mandam foto tomando café vendo vídeo. Olha que loucura. Às vezes eu posto vídeo 6 da tarde, eu recebo uma foto do cara com um café 6, 7 da noite, vendo vídeo tomando café. Caramba. Isso é algo que... Uma foto que eu vejo, eu fico sorrindo de ponta a ponta. Eu falo, caralho, cara, que coisa maluca. E as pessoas, não, tô com meu cafezinho aqui. Daí eu comecei a fazer a live da hora do café, todo mundo chega no chat ali. Tô com meu café já, tô com meu café já, tô com meu café. O pessoal posta vendo a live tomando café. E eu vi, eu tô bravo com o senhor, viu? Porque eu já assisti 2 vezes sua live, eu mandei recado e você não leu meus recados. Eu não vi. Pô. Não, mas também eu tô ligado que é um monte. Pô, né? É um monte maluquice. subir, né? Às vezes eu pego pra responder uma pergunta na live, desce umas 200 mensagens. Não, tô ligado. É maluquice. Não, tô ligado. Porque daí, quando eu entro pra responder uma pergunta, eu fico uma meia hora, às vezes, respondendo uma única pergunta. Porque daí a gente fala de uma coisa, daí entra em outra, vai entrando outra, vai entrando. Isso que é criar conteúdo, né? Você passar mais. Porque só chegar e responder e ficar por isso mesmo, melhor não fazer nada. Mas, então, foi assim que surgiu o café. Que legal. Fazia parte da minha vida e, querendo ou não, é um símbolo muito forte pra gente, né? No mundo todo. Se você for ver um mundo assim, a relação trabalho com café é muito grande. Tá tomando café, conversando, é muito ligado, grande. né? Então é algo que faz O parte pessoal da gente. vai até a cozinha pra tomar café, pra enrolar. Pra enrolar. Pra fofocar. Exato. Sempre... o que tem no café? Gente, vamos lá tomar um café? Uma comunicação. A comunicação tá envolvida. É. Tanto a comunicação externa com as pessoas, quanto a interna com você mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora vamos umas perguntas assim. Vamos ajudar a galerinha de casa a passar de ano? Vamos ajudar a galerinha de casa. Ó, um dos temas mais comentados é sobre o bullying que hoje essa galera passa. Que conselho você daria, assim, pra quem passa por esse problema? Assim, primeira coisa, né? Pra quem recebe o bullying, tá? E depois pra quem dá o bullying. Primeira coisa. Vai de situação pra situação. Existem pessoas que é aquele bullying normal, no sentido de... Às vezes tem um pessoalzinho que pega um pra Cristo e fica zoando, mas é uma zoeira que não agride, né? Agora a gente tem aquele bullying que realmente é mais agressivo e é um problema, e aí eu já vejo como necessidade de buscar pessoas que intervenham nisso. Agora, o que acontece? Geralmente as pessoas escolhem o menininho ou menininha pra fazer o bullying o mais fraco. Isso é um fato. A gente sempre vai escolher o mais fraco pra se sentir superior. Uhum. Então, por que a comunicação é tão importante nesse caso? Posicionamento. Aquela pessoa que nos posiciona é geralmente o tímido, o inseguro, né? Eu não sofri bullying na minha vida,
Até porque eu sempre estudei em escola particular e tudo mais, sempre teve essa bolha do particular, né? Tenho certeza que se eu estudasse numa escola pública, eu sofreria naquela época. Porque eu não conseguia me posicionar, não conseguia falar não. Eu não conseguia fazer uma pergunta, eu não conseguia falar o que eu pensava. Então era facilmente um alvo. Então como você faz para deixar de ser um alvo? Aprende a se posicionar. Você tem que criar essa casca. Até porque muitas vezes é isso que vai te criar a casca pra vida. Porque quando você sai da escola, você sofrer, alguém te zoar e tudo mais, não tem mais que correr pra professor. Nem pra mãe, nem pra pai. Não vai resolver isso. Então você tá no trabalho, às vezes você é essa pessoa mais insegura, mais quieta, te pegam pra Cristo e no trabalho o que você vai fazer? Pra quem que você vai apelar? Sim. Pra ninguém. Então, o principal ponto ali é posicionamento. Aprenda a se posicionar. Se nesse momento você é um moleque, uma menina de 14, 13 anos, às vezes que tá assistindo aqui, 15, 16, 17, enfim, qual for a sua idade, se é ainda mais novo, começa a estudar isso. Começa a estudar comunicação. Começa a se autoconhecer nesse sentido. A entender o porquê isso está acontecendo. A entender os seus comportamentos. Né? Porque talvez, momentaneamente ali, não surta tanta diferença. Não surte tanta diferença, né? Mas você vai desenvolver isso com o tempo. E vai chegar um ponto ali onde você vai começar a ser mais respeitado se você realmente começar a se posicionar mais. De aprender a impor limites. Porque o que acontece muitas vezes é que essa menininha que é zoada, ela não sabe dizer não. Às vezes ela só aceita, né? Sim. Já vi muito isso acontecer. De estar sendo zoado, dar risadinha e baixar a cabeça. E aquilo acaba amplificando, Exato. né? Aquele E daí, bullying lá. o que acontece? Às vezes, pra ser aceito, a pessoa permite isso. Tem muito disso, né? A gente vê muitos grupos onde tem um que é um alvo de zoação e essa pessoa simplesmente aceita só pra fazer parte do grupo. Porque ela não tem mais nada na cabeça dela que ela possa agregar. Se por exemplo, ela dizer, não tô gostando disso, talvez ela pense que ela vai ser excluída. Mas nesse momento você tem que aprender a se posicionar, a impor seus limites. É isso que faz as pessoas respeitarem você. Por exemplo, você tá numa conversa ali, mesmo com seus amigos próximos. Geralmente com amigo, a gente não tem muito filtro, né? A gente fala umas asneiras assim que o pessoal brinca, né? Sim. Se a polícia pegasse o que a gente fala com os amigos, tava todo mundo preso. Pegasse o grupo do WhatsApp, tava todo mundo preso. Não, eu não, viu? Eu não. Então... E é normal. E assim, querendo ou não, os amigos, eles se zoam entre si, tem muito disso. Claro. Porém, claro. Quando mesmo teu amigo muito próximo bate num ponto que te incomoda, você tem que se posicionar. Você fala, olha, Sim, claro. disso eu não gosto. Se ele é teu amigo de verdade, ele vai falar, desculpa. Ele vai entender. Ele fala, não, desculpa, eu não sabia. Aí daí você impõe seus limites. E isso faz com que os seus amigos e as pessoas ao redor te respeitem muito mais. Porque assim, você tá na brincadeira ainda. Só que falou algo que você não gosta, fale, não gostei. Olha, não fala disso. Não é algo que não é bom pra mim. E só esse posicionamento dentro da tua roda de amigos já te começa também a ser visto como alguém de mais respeito fora dela. Porque os seus amigos te respeitam mais, você assume uma posição de maior dominância e liderança, e é tudo sobre posicionamento, é tudo sobre comunicação. Na nossa vida, é o que eu gosto de falar, na nossa vida tudo é comunicado. Tudo é comunicação. Até quando você pensa que você não está comunicando nada, você está. O interno é comunicação, porque é você aprender a se comunicar consigo mesmo. Uhum. Entender seus pensamentos, você não deixa de se comunicar. E o externo principalmente. O que você veste, comunica. O que você fala, comunica. A sua postura. Como você se porta, comunica. Como você anda, comunica. Quando você não está se comunicando ativamente, você ainda está comunicando. Então, a todo momento, a comunicação está envolvida. E é por isso que você tem que assumir esse controle. Você tem que dominar isso na tua vida. Porque é a tua maior arma hoje. Nossa maior arma são as palavras. É a comunicação. Não só as palavras, mas como um todo. Quando você aprende a usar isso a teu favor, naturalmente você vai ter melhores resultados. Em tudo. No profissional, no pessoal e o que quer que seja. Então é realmente aprender a se posicionar e estudar isso. Estudar. Mesmo. Porque ninguém aprende a se comunicar. Então é assim, gente, olha. Não seja preguiçoso. Tá bom? Preguiça aqui não tem vez. Obviamente. Bom, Pedro, eu tô montando um podcast agora. Como você já deve estar sabendo. Sim. Que dica você daria pra mim, por exemplo, que para eu ter um engajamento maior, para eu ter para as pessoas comprarem essa ideia de sempre voltarem a assistirem meu conteúdo? Cara, isso tem muito a ver com a comunicação que você deseja passar. Uhum. Qual seria o seu principal objetivo com esse podcast? Meu objetivo principal é a realização de um sonho, né? Que eu gosto Muito de conversar legal. com as pessoas. Uhum. De montar um local em que eu realmente esteja no controle, que eu consiga trazer as informações que eu gostaria, as pessoas que eu gostaria.
e ajudar as pessoas em algum momento, algum ponto interessante, toque alguém, sabe? Fala assim, pô, cara, engraçado, aquilo ali eu acho que serviu pra mim. Que legal. Entendeu? Esse que é meu objetivo. Se vai viralizar, se não vai viralizar, aí tá com o universo. Mas assim, tipo, a minha parte eu estou fazendo. E é isso que eu quero fazer, entendeu? Maravilha. É realmente agregar, né? Isso é um ponto já muito positivo. Mas dentro do social em si, o que vai te ajudar primariamente a viralizar o seu podcast é Reels e TikTok. Hoje são as maiores ferramentas que a gente tem de alcance orgânico. Então, eu já criei os dois já. Então, não, é pegar as lives, pegar trechos bem chamativos, e realmente, chamativo mesmo, e postar. E trazendo isso, porque vai começando a ficar na cabeça das pessoas de, pô, parece que eu já vi esse cenário, parece que eu já vi esse podcast, e começar a ir atrás. Hoje eu vejo que muitos podcasts têm muito mais acessos nos cortes do que no próprio podcast. Sim, e é isso que faz o nome deles. Sim. São os cortes, são aqueles pequenos trechos. Até porque, devido até mesmo à nossa geração de agora, né, o que eles falam, da geração TikTok, dificilmente alguém fica 2, 3 horas vendo um podcast. Não fica. É muito Tanto difícil. é que o meu podcast ele tem um princípio não ser tão longo. Sim. Não ser, média 1 hora, o máximo foi 1h15, eu acho. 1h15. Ah, não, mas isso é bacana. Isso daí é legal porque... Mas já vi podcast 3h30, 4, teve um que ficou 9 horas, se não me engano. Já vi também. Eu já assisti um podcast de 6 horas. 6 horas? Ah, eu não Já tenho assisti. paciência. Não tenho, por mais legal, assunto sempre tem. Sim, Mas imagina o cara lá na edição fazer os cortes de 9 horas, de 6 horas. Você tá maluco. O cara fica louco. Mas no último podcast que eu participei, eu fiquei quase 3 horas falando. Foi 3 horas? Parado. Não, é que você desenvolve bastante o tema. Dá sempre pra conversar mais. É que você desenvolve bastante. E é por isso que a gente consegue ter esse diálogo. Hoje em dia, qual que você acha que é o pior vício mental, assim? Vício? É, um vício mental, assim. Dá um exemplo. Não sei, o ChatGPT que... ChatGPT. Não, tipo assim, um vício mental... sei lá, a pessoa... Cara, não sei. Vício mental. Como alguém pode mudar a visão que as pessoas... Qual é o pior vício mental do século? Não sei, você falou alguma coisa sobre isso no seu... Cara, o vício mental... O que a gente pode colocar aqui, o que eu acho que mais tá afetando, na verdade... É que eu fiz faz um dia, tempo esse roteiro, agora eu não lembro as perguntas que eu fiz. Hoje em dia, é realmente essa necessidade constante de dopamina rápida, que é liberada pelos vídeos curtos. O que aconteceu com os Reels do TikTok. Apesar de hoje, como eu disse, você tem que fazer isso. Você quer viralizar o seu podcast, o seu carro-chefe vai ser Reels do TikTok e Shorts. Esses vídeos curtos que são altamente virais e vão começar a trazer gente, a ver mais você. E isso tudo, né? Aquilo lá. A gente tem que ficar na cabeça do povo pra eles lembrarem. Na internet, você fica 5 dias sem aparecer, você é esquecido. A não ser que você seja muito relevante. Mas as pessoas já começam assim, nossa, ele ali, faz tempo que eu não vejo, e tudo mais. Então, o que eu vejo foi muito positivo nesse sentido quando sabe utilizar, porém, o tanto de gente, mesmo eu, tem vezes que eu abro o TikTok ou Reels, cara, você fica ali, depois de 1 hora você tá ali ainda e você fala, eu tô há 1 hora vendo vários vídeos que não agregaram em nada na minha vida. Sim. Por quê? Principalmente a hora que você vai dormir, Por né? conta dessa necessidade constante dessa dopamina rápida. De ver um vídeo e ver o outro, ver o outro. E daí quando você vê um vídeo de 10 minutos no YouTube, você cansa. Porque são 10 minutos e você fala, nossa. Então, o que eu diria é para tomar cuidado com isso. Não que você tem que parar de ver Reels do TikTok. Não é isso daí. Mas que você tem que se policiar no dia. Pô, um momento ou outro, bacana, mas percebeu o que tá passando ali. Você tá meia hora vendo aquilo lá, você questiona. O que eu tô ganhando com isso? Que eu pegar, tipo, no meio do trabalho, tô trabalhando pra caramba, cabeça cheia, ficar uns 10 minutos ali rodando para relaxar e depois parar e voltar, é uma coisa. É uma forma de você relaxar a cabeça. Outra coisa é você ficar 1 hora vendo isso. E daí você tá educando o seu cérebro para se acostumar com coisas rápidas. Só o rápido que dá prazer. E daí na hora de você fazer um trabalho ali que você tem que ficar 3, 4 horas trabalhando, escrevendo, vendo alguma coisa, você não consegue. A sua cabeça fica divagando. Porque ela tá perdendo foco. Então é ter muito cuidado com isso. Né? Dentro da minha comunidade mesmo, eu sempre tô alertando meus alunos para tomar cuidado, cara. Você tem que estar nesse controle, mas saiba que o algoritmo, ele foi feito exatamente para te viciar. Claro. Ele vai jogando coisas que você... É uma droga. Exatamente. É uma droga, não deixa de ser. Tudo que estimula, né, que coloca, entre aspas, artificialmente as doses de dopamina na nossa cabeça, é uma droga. Então, toma muito cuidado com isso.
e esteja sempre se policiando. Não é sobre parar e nunca mais ver, mas sobre tomar cuidado, porque isso tá te afetando a curto, médio e longo prazo. E isso é algo que a gente já tá começando a perceber agora nas crianças desde já. O quanto a capacidade de foco das crianças hoje tá tão pequena. De fazer uma criança sentar pra ver um negócio de 10 minutos não consegue mais. De ficar quieto. Hoje em dia, é engraçado, né? Mas você vê a criançada, apesar de eu ter nascido, eu sou de 2001, então eu nasci junto com... Começou a nascer a tecnologia, mas eu não tive acesso tão cedo. Eu fui ter acesso ao celular com 12, 13 anos, que minha mãe me deu um, né? E eu só comecei realmente a usar mesmo e tudo mais pra frente. Mas hoje, você não vê... as pessoas não sabem mais lidar com tédio. Com ficar quieto um tempo, sem nada. Você pede pra pessoa meditar 5 minutos, ela já não consegue. Porque a cabeça dela tá tão com essa necessidade de estímulo que ela não consegue passar um tempo com ela mesma. Que isso é um problema. Então isso tem que ter muito cuidado mesmo, porque vai afetar demais daqui pra frente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, eu conversei com você, eu tenho uma visão sobre você. E tem muitas pessoas que se incomodam com as visões que as pessoas têm dela. Como que você pode fazer com que essa pessoa ajude a outras pessoas a enxergar da maneira realmente em que ela se enxerga no mundo? Basicamente, como você faz para as pessoas se enxergarem como vocês querem. Você quer que elas se enxerguem, né? Exatamente. É a comunicação em si, mais uma vez. É como você comunica. Você quer ser visto como alguém mais sério, por exemplo? Se vista dessa forma. Primeiro ponto. Isso foi algo que eu mudei de um tempo pra cá. Né? A minha vestimenta em si... Eu tenho vários estilos, assim, dentro do meu guarda-roupa. Tá. Que, querendo ou não, ainda sou jovem, tem isso. Eu gosto de umas roupas largas e tal, meio skate. Eu tive uma época de andar de skate. Então eu gosto, só que eu sei que usar essas roupas tá longe de me passar como alguém sério. Se eu quiser sentar na frente de uma câmera e ensinar alguma coisa, mas vestido daquela forma, dificilmente alguém vai me levar a sério. Por causa da minha vestimenta. Primeiro ponto. Como você quer ser visto? Lembre-se que a primeira impressão é visual. Então é comunicação não verbal, postura, linguagem corporal e vestimenta. Primeira coisa. Então depende muito de como você quer ser visto. Qual lugar você quer frequentar. Segunda coisa, ambiência. Você quer ser visto como alguém de negócios e tudo mais, tem que frequentar esse tipo de lugar. Né? Não adianta você esperar que se você quer ser visto como alguém mais sério, quer fazer network com pessoas mais sérias e ter essas relações, você esperar que você vai ficar encontrando isso em balada. Você não vai. Não se parar de ir. Mas entenda, os ambientes vão influenciar também como as pessoas te enxergam. Ah lá, olha o Pedro, que sempre tá na balada. Essa visão que você quer ter? Se você quer ter, ok. Entendeu? Então é sempre estar nesse questionamento. O que você tá fazendo hoje? Porque uma coisa é eu querer. Eu quero ser visto assim. Outra coisa é eu ser assim efetivamente. Entendi. Então é esse autoquestionamento que vai fazer você conseguir comunicar aquilo que você quer. Tanto na vestimenta, quanto na postura, quanto nos lugares que você frequenta e em como você se comunica. Porque também é outra coisa, né? A forma como você fala também diz sobre você. Se você é uma pessoa que sempre fala, eu acho isso, eu acho aquilo, acho não sei, você é visto como alguém inseguro, não tem certeza de nada, naturalmente não é levado a sério. Ponto. Você quer ser levado a sério também? Você tem que falar com certeza das suas coisas. Né? E até o uso de algumas palavras devem ser evitados. Como, por exemplo, o acho. Claro, não é que o acho é o problema, mas você pode substituir muitas vezes por acredito. O acredito, ele tem uma potência maior. O acho é meio que, acho que sim, ou tanto faz. Tanto faz é algo que eu excluí do meu vocabulário. Dificilmente eu falo tanto faz. Só quando realmente tanto faz. Né? Mas quando eu tenho um mínimo de certeza de algo, eu prefiro isso. E assim você vai educando a você mesmo também se comunicar assim, a ter mais certeza das coisas, se sentir mais confiante para aquilo. Então é tudo isso, mas só seguindo o que eu falei aqui já é possível você passar uma imagem muito melhor dentro daquilo que você quer passar, é claro, né? Não tô falando pra você sempre passar essa imagem séria e tudo mais. Você não quer isso. Você quer também, passar essa imagem mais descontraída, mais amigão e tal. E tem muita gente que é assim e, se dá super bem pra passar essa imagem. Maravilha. É isso que você tem que ir atrás. Sim. Né? Só que depende muito do seu objetivo final. Tá, e uma pessoa que quase não acontece no mundo, pessoas preguiçosas. O que você daria pro conselho pro meu querido aleatório aqui, que é preguiçoso? Cara, preguiça, né? Essa é uma pergunta que eu recebo todo dia. É mesmo? Como eu faço pra vencer a procrastinação?
E a grande questão... É o novo F5, né? Exato. Procrastinação é a preguiça renovada, né? Exatamente. Atualizada. A preguiça chique. É chique, atualizada. Eu não sou preguiçoso, eu procrastino. Procrastino. Mas eu vejo que, primeira coisa, a gente tem que tirar da cabeça que todo mundo tem que ser uma máquina de produtividade. Isso é muito errado. E as pessoas que vendem essa ideia são pessoas muito erradas. Ninguém é um robô. Porque o mundo ele tá mais rápido também. Será que não tem a ver? Não, mas o problema que eu vejo é as pessoas, mas você tá sentado aí, você devia estar trabalhando o dia todo. Não é bem assim. Ninguém é uma máquina. Claro que tem pessoas que vão trabalhar mais e, naturalmente, quem faz mais acaba tendo mais resultado mais rápido. Sim. Ou muitas vezes nem tem, né? O esforço em si não quer dizer que você vai ter resultado. Esforço é uma coisa. Ser ativo é uma coisa. Ser proativo é outra. Claro. Ser produtivo é outra. Na verdade, né? Produtivo. Mas, enfim, sobre a preguiça. Primeiro, não se cobre tanto ao ponto de que você tem que ser uma máquina de produtividade. Mas entenda que, assim, a única forma de vencer a preguiça é levantando e fazendo. Não tem meio termo. Não tem dica. Esse que é o problema, né? Sair da inércia. É vendido uma ideia, às vezes, que existe uma dica mágica. Não tem. Levanta e faz. No começo, é um saco. Tem dia que eu não quero fazer nada. Mas o meu trabalho, por exemplo, depende de mim. Se eu não fizer nada, eu não tenho resultado. Sim. Se eu não tenho resultado, eu tô ferrado. Então é aquilo lá do tenho responsabilidades. E aí entra a questão, assuma a responsabilidade. Pega uns boletos pra pagar. Você tem uns boletos pra pagar, filho, você pode estar preguiçoso, mas você levanta e trabalha. Meu Deus do céu, não me fala isso, que eu tenho que dia 5 tá chegando, eu vou pagar o estúdio. Então, mas é exatamente isso. É assumir responsabilidade e uma técnicazinha que me ajuda muitas vezes pra entregar algo nesse sentido, mas não se apegue a isso também, é do compromisso fácil com a sua mente. O que seria isso? De você falar o quê? Tenho que estudar... Pô, mano, eu tenho que ler um capítulo de um livro de, sei lá, neurociência super complicado, que preguiça de fazer isso. Faz o seguinte, olha, combina com você mesmo, né? Vou levantar, eu vou ler por 5 minutos. Se nesses 5 minutos eu continuar com preguiça e não quiser continuar, eu paro e vou fazer outra coisa. Depois eu volto. O que você está fazendo aí? Você está baixando a pressão do compromisso, o que torna mais fácil de você estar realizando a ação. E é muito mais fácil você manter um movimento do que você iniciar um movimento. O grande problema da preguiça é o início dela. É sair da inércia, né? Porque quando você levanta e começa a trabalhar, você já tá lá e você fala, pô, agora eu vou. E é exatamente que entra essa técnica, né? Porque daí quando você tá lá nos 5 minutos, passou os 5 minutos e fala assim, pô, já tô aqui, agora eu vou continuar. Agora eu vou. A minha cabeça já tá, tipo, funcionando. Você meio que engana seu cérebro, Exatamente. seu subconsciente. E por mais que você ache que você não vai enganar porque eu tô te falando agora e você sabe que a técnica funciona assim, você engana na hora. Você fala, não, vou levantar e fazer 5 minutos. Tipo, claramente, vou fazer. Você faz 5 minutos, você olha no relógio, acho que dá pra fazer mais. Você vai fazer mais 5, então. Você entra nessa, depois você vai ver se terminou o que você tinha que fazer. E tudo bem se você conseguir fazer os 5 minutos e continuar depois. Se você realmente continuar com preguiça e tudo mais, às vezes pode ser por falta de sono, você não tá bem, alguma questão emocional, isso pode acontecer. E aí que entra a importância de você também do autoconhecimento, né? Às vezes você tá procrastinando muito, não é porque você é só um preguiçoso que não faz nada. Às vezes você não tá bem da cabeça. E a sua cabeça naturalmente tá te fazendo ficar quieto. Às vezes aconteceu alguma coisa que te deixou triste, por exemplo. Pô, você ficar triste mesmo, passar por algo ruim, dificilmente você vai se sentir motivado pra fazer alguma coisa. E o que te faz ter essa super disciplina muitas vezes, né, é a motivação. E não é essa motivação mágica do me sinto motivado. Motivação nada mais é do que motivo pra ação. Como eu disse, arranje uma responsabilidade. Você já tem um motivo pra ação, você já tá motivado pra fazer. Então tenha o seu objetivo claro em mente e vá atrás dele. É aí que você constrói a disciplina e da disciplina você tem os resultados. Mas também entenda que vai ter dias que você não vai estar bem e tá tudo bem você não tá bem. Essa que é a questão, tá tudo bem você não tá bem, contanto que você não entre nessa pira e no final não faça nada. Não, tem dias que eu tô mal e eu simplesmente viro e falo, olha, hoje eu vou fazer só o necessário, não tem como eu usar minha cabeça pra pensar em super roteiros, por exemplo, ou pra dar aulas, assim, porque eu não tô bem. Como que eu vou ensinar alguém algo nesse dia se eu não tô bem? E é respeitar esse processo. E quando você começa a se conhecer cada vez mais, melhor você vai ficando nisso também. E é um processo muito prático, muito dia a dia. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A gente entrou nesse assunto e eu lembrei de uma coisa que eu não gosto. O quê? Eu não gosto de rotina. Sabe? Eu gosto de acordar de um jeito e dormir do outro e amanhã dia totalmente diferente. Loucura. Por exemplo, quando eu trabalhava todos os dias... apesar que eu sempre trabalhei em coisas que eu sempre gostei, né? Eu sempre fui locutor de rádio, legal. Então, tipo assim, cada dia era uma coisa diferente. Mas, tipo, existia aquela rotina de estar tal horário na rádio e sair tal horário, pegar o trânsito ou ir pro... Entendeu?
Isso eu não gosto. Agora, por exemplo, que eu sou um cara mais freela, vamos dizer assim, que eu trabalho com dublagem, eu trabalho com o trabalho de ator, o podcast. Então, tipo assim, cada dia é um dia diferente, entendeu? Isso eu gosto. Entendeu? Agora a rotina eu não gosto. E eu queria também poder gostar um pouco da rotina, porque ela meio que nos prende, assim, no chão, né? Nos deixa mais... Que conselho você me daria? E pra todo mundo aí que passa por isso também? Cara, eu acredito que, primeiro, você se conhece. Como você mesmo disse, eu gosto do que eu faço hoje. Se você tá bem assim, está conseguindo ser produtivo, é a grande questão. Claro, se você conseguir planejar melhor algumas coisas, né? Deixar um pouco... Não é nem a rotina do tem que fazer isso tal horário, tal horário, tal horário. É tipo, olha, hoje tem que fazer isso e aquilo, é melhor fazer nessa ordem que vai fluir melhor. Isso é o suficiente já. Tem pessoas que funcionam muito melhor com rotinas super bem estruturadas. Tem pessoas que não funcionam também com essas rotinas presas. Elas precisam ter a liberdade do, pô, tô mais a fim de fazer isso agora. Então vou fazer isso, depois faço outra coisa. Mas ainda assim ela é tão produtiva quanto. Então a rotina é uma questão de autoconhecimento. É você entender aquilo que te faz se sentir bem, porque o importante mesmo é você estar se sentindo bem. Não é você seguir a rotina super planejada. Eu também não sou o cara que segue a rotina super planejada. Eu gosto de rotina. Eu gosto. Isso é uma coisa que faz falta pra mim quando eu não tô. Então tem minha rotina do quê? De acordar, ler meu livro, meditar, trabalhar, daí eu faço almoço, daí eu vou treinar, daí eu volto e trabalho mais. E seguir essa ordem. Eu gosto da ordem das coisas. Porém, eu não sou o cara que vai fazer a rotina. Olha, das 4 às 5 eu vou estudar tal coisa. Das 5 às 6 tal coisa. Isso me incomoda. Se eu olho aquilo lá, eu me frustro de início. Porque se dá errado 2 minutos, pronto. Já falhei. Não, olha, hoje eu tenho que fazer isso. Então como vai ficar melhor fazer isso? Então começa por aqui, por aqui, por aqui. Termina ali. Ponto, é o suficiente. Apesar de que eu gosto daquela rotina mais estrutural, do sentido de que tem o momento do treino, o momento da meditação, o momento da leitura, o momento do café, o momento da gravação. E eu gosto de separar assim. Mas dentro do que eu descobri que me deixa confortável. Entendeu? Então você não deixa de ter uma rotina. Essa é a grande questão. Você só não gostava da sua rotina anterior. Hoje você é mais feliz porque você faz algo que te deixa mais livre. Eu não gosto da obrigação de todo dia ter que fazer a mesma coisa. Assim, exatamente, mas não deixa de ser uma rotina que você segue. É uma rotina. Você acorda no seu horário, você faz as suas coisas, você tem os seus trabalhos, você já planejou eles. Olha, hoje tem um podcast. Naturalmente, podcast 4h30. Então você sabia, 4h30 tem um podcast. Entrou na rotina. Sim. E ali você forma a sua rotina no dia anterior, tipo uma semana antes já sabia, né? Mas no dia anterior, olha, amanhã 4h30 eu tenho isso, então eu posso fazer isso tal horário, vai funcionar assim melhor. Criou uma rotina, por mais que não seja essa rotina do vou acordar tal horário, fazer isso e aquilo. Não, mas não deixa de ser. Sim, não deixa de ser. Cara, eu vi uma foto sua na ONU. Calma. Calma aí, não foi pra ONU não, gente, calma. Eu vi uma foto lá com o símbolo da ONU, qual é que Sim, é que na minha escola, no meu último ano, teve uma dinâmica que acontece nas escolas da região aqui de São Paulo. Eu não sei se acontece fora, mas é a simulação da ONU. Ah, simulação da ONU. E como que funciona lá? Como foi? É basicamente assim, né? Eu fiquei como o vice-presidente. A minha amiga na época era presidente, eu era o vice-presidente, a gente comandava basicamente o movimento. E nessa época ainda era um zero à esquerda pra me comunicar. É até legal que eu tenho uma história dessa época assim que muita gente vai se identificar. Mas antes, deixa eu te explicar do que se tratava, né? Era basicamente a simulação da ONU. Tinha umas salas, que era sala de debate, onde tinha uns países e tinha um assunto. Tá. E daí tinha os delegados, né? Eu acho que é de cada país. Acho que é esse que é o nome. E daí cada pessoa tinha o seu país, tinha que fazer um baita estudo. Era um estudo tipo, de 1 mês antes, estudar o país, a proposta e tal, pra chegar ali na hora, tinha a mesa também, e discutir sobre uma solução sobre determinado problema. Vamos supor, o que fazer com o contrabando de armas da Europa pro Brasil? Esse era um tema. Tá. E daí tava todos os países necessários nessa discussão e cada país tinha que entrar e falar, não, porque eu acho isso, é isso que vai acontecer, isso vai acontecer, tal. E tinha essa discussão, enquanto tinha esses delegados, tinha a mesa, né, que tava avaliando, que seria o júri ali. Tinha eu e a minha amiga que nós éramos o presidente e vice-presidente, que a gente comandava tudo, a gente tava vendo tudo acontecer. E tinha também a área do jornal. Isso era muito legal também. Tinha um pessoal da comunicação. E era legal porque realmente fazia o jornal. Sim. De tirar foto ali na hora, escrever como se fosse um jornal, ia colando e tudo mais. E é uma dinâmica muito bacana, assim, me diverti demais. Apesar das coisas que aconteceram, assim, em relação à minha própria comunicação. E foi muito bom eu ter ficado como vice-presidente, porque eu não tinha que debater com ninguém. Que se eu tivesse que debater, eu tava ferrado, não ia falar nada. Mas o que aconteceu, que eu te falei que tem uma história interessante, né? É bem rápido. Eu lembro que antes de começar a dinâmica, uns dias antes, os pais foram na escola e o presidente e o vice-presidente tinham que fazer uma apresentação do que ia acontecer.
Imagina, 30 pais numa sala. Meu Deus. Pra um moleque de 16, 17 anos, ver pais ali, né? Que a gente enxerga como superiores, já Sim. tem essa pressão da superioridade. E daí a apresentação começou, minha amiga falando, e eu aqui, ó, com o papelzinho na mão, com o roteiro. O bom é que eu sempre fui bom de memória. Então eu conseguia decorar um roteiro muito fácil. Eu decorei, era pouca coisa que tinha que falar, mas eu decorei tudo. Daí ela falando, e ela falando super bem. Chegou a minha hora de falar. Eu lembro, minha mãe tava no meio, cara. Tava no meio, assim. Meu olho prendeu nela. E eu fiquei falando assim a apresentação inteira, igual um robô. Recitando tudo aquilo que eu tinha decorado, igual um robô. E olhando pra ela. E daí vai acontecer tal coisa e só que tava falando meio rápido assim pra poder acabar logo. Em 5 minutos eu cuspi tudo, olhando assim, sem respirar quase. E daí quando acabou, eu baixei a cabeça. Daí eu lembro que eu saí da sala e minha mãe falou: olha, quando você fazer uma apresentação, você não pode ficar olhando só pra mim, só pra um ponto. Você tem que olhar pra todo mundo, enrolar todo mundo. E eu até sei, né? Mas eu não conseguia. Nossa, a pressão que. Nesse momento. Eu sei. Fui fazer essa apresentação, eu tava suando frio, assim. Tipo, eu tava suando, eu sentindo aqui, coração acelerado, e eu falando, e olhando pra trás agora, só uns pais que não estavam nem entendendo nada que tava acontecendo. Se eu tivesse falado umas coisinhas, mais ou menos, nem ia fazer tanta diferença. Mas isso daí, e eu tenho certeza que isso acontece com muita gente quando faz uma apresentação, né? Eu já vi acontecendo, muitos alunos já chegaram com isso, chegar ali na hora, travar, dar muito branco e não conseguir olhar para outro ponto, ficar com o olhar fixo assim, ó. E imagina quem tá te assistindo e você tá assim, igual um robô. É bem complicado. E isso eu sempre falo dessa história aí porque gera muita identificação, muita gente fala, pô, já passei por isso. E que também é muito legal olhar pra trás e ver que algo que hoje não aconteceria nem a pau, né, nesse sentido. Mas que a gente vê a capacidade de evolução. Qualquer um pode ter. Uhum. E agora no seu canal, cara, que você posta muita coisa interessante. Se quiser mais água, tem aqui, viu? Que você posta muita coisa interessante. E a gente falou um pouquinho atrás sobre os haters. Como que você lida com os haters? Tem muito hater no seu... Cara, por incrível que pareça, não tem muito hater, assim, tipo, pessoas que não gostam de mim. Ou alguém que comenta alguma coisa. Já teve bastante gente que discordou de muita coisa que eu falei. Né? Só que eu acho que eu sempre tive uma certa facilidade de lidar com essas pessoas. Não, facilidade externa, eu digo. Interna, eu sempre fiquei me remoendo. No começo, principalmente. Dá um ódio, cara. No começo. Pra pensar e aquilo, aí chega um e fala assim, não acho Exato. isso, eu não acho aquilo. No começo, principalmente, eu tinha dificuldade de lidar internamente com isso. Eu ficava, tipo, me remoendo o dia inteiro por causa de um comentário. Mas depois que eu comecei a ver tanto de comentário positivo e ver que eu tava dando atenção pra comentário negativo, eu falei, qual que é o meu problema? Eu dou tanta atenção assim pra um negativo e tem 100 positivos elogiando, falando que eu ajudei. Por que eu não foco minha energia neles, né? Deixa esse cara ali. Pô, se ele não gostou, ele não gostou. Eu também não tenho que agradar todo mundo, né? Então, como eu lidei, foi assim. Externamente, eu dificilmente respondia. Eu só respondia quando era muito, muito necessário eu responder. Como, por exemplo, aconteceu recentemente. Mas ali hoje em dia eu já não ligo assim. Claro, tem vez ou outra que pega um comentário ou outro que fica meio tipo, nossa, que merda. Mas não é algo que já fica remoendo na minha cabeça durante 2 dias. Mas teve um vídeo que eu fiz falando sobre gestos que te transmitem insegurança na sua comunicação. E desses gestos, eu coloquei 2 gestos que são muito comuns em pessoas ansiosas. Né? São os gestos pacificadores, que a gente conhece, que isso é aquilo lá de ficar se alisando enquanto você tá falando. Isso é muito comum, por quê? Quando você tá nervoso, tá até no nome, você quer pacificar. E como você faz pra se pacificar? Você passa a mão em você. É como se meio que tá tudo bem. É mesmo? Você tá aqui. São gestos Eu fiz algum desses? São gestos... Não. São gestos pacificadores nesse sentido. Agora como que você vai me olhar agora? E é natural, todo mundo faz. Não é só a pessoa ansiosa. A gente também, quando a gente tá num momento ali de mais tensão, se você prestar atenção mesmo, é que eu presto muita atenção porque eu trabalho com isso. Então, naturalmente, a minha cabeça sempre tá analisando. Mas, senhora, que eu pego que eu tô meio assim, ó. Daí eu vejo, isso daqui é um certo nervosismo. Não que isso tá prejudicando a minha comunicação, mas quando eu percebo, eu já paro. Porque a primeira coisa que prejudica não é a comunicação externa, é interna. Porque quando você vai alimentando o nervosismo, você vai sentindo mais nervoso, e mais nervoso, e mais nervoso ao ponto que você já não controla mais. Porque passa a mão uma vez ou outra assim, as pessoas nem percebem. Elas vão começar a perceber quando você estiver muito assim, ó. Sim, muito no rosto. sim. Então eu falei disso, e também falei daqueles gestos de ficar assim há muito tempo. Né? Que ela fica chacoalhando muito. Eu tenho na perna, cara. Então, e isso daí, querendo ou não, isso passa uma certa insegurança durante a sua comunicação. Porque mostra que você não tá confortável. E desconforto é sinônimo de insegurança. Conforto é sinônimo de confiança.
Quando a pessoa tá confortável, você percebe nitidamente que ela tá confortável. E ela tá confiante, ela tá segura. Quando ela tá desconfortável, ela tá assim, ó. Você vai ter que impressão? A impressão de que ou ela tá insegura naquele momento, ou ela tá cansada naquele momento de estar ali e ela quer ir embora. Nenhum desses sinais é um sinal positivo. E daí eu falei disso. E teve um comentário no vídeo, e um comentário pertinente. Falando, mas a pessoa, né, e tal. Só que a pessoa que comentou, ela foi agressiva no comentário. Falando que as dicas eram dicas ofensivas, porque não levava em consideração um pessoal que tinha autismo, TDAH e tudo mais. E realmente, essas pessoas são casos à parte. Sim. Né? E não tem como você simplesmente falar, para que você vai parar. Não, necessita tratamento, remédios, muitas vezes. E não tem o que fazer. Você fala pra massa que Porém, não tem esses problemas. a grande questão aí é que não importa o problema que você tenha. A vida vai te tratar igual. Ela trata todo mundo. Você vai em uma entrevista de emprego e você é uma pessoa ansiosa, tímida, e você vai competir com uma pessoa que é super comunicativa, geralmente a comunicativa vai ganhar. Se vocês tiverem as mesmas habilidades técnicas, certeza que a comunicativa ganha. A não ser que a empresa, por algum motivo, esteja procurando alguém naquele perfil tímido e quieto. O que não acontece. Principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é tão valorizada. Sim. E daí, vindo esse comentário, inicialmente eu nem precisei responder, porque muitos meus seguidores foram lá e responderam por mim, né? Teve gente falando, olha... E realmente, pessoal adulto, né? Falando, a gente às vezes pensa, mas foi o jovem. Não. Teve um cara que falou, olha, eu tenho 4 filhos e eu crio meus filhos pro mundo. E quando esses vídeos são importantes exatamente pra isso. Porque independente se ele tem problema ou ele não tem, ele tem que entender que não vai ser diferente pra ele. Na escola talvez seja. Como eu disse, na escola você sempre tem alguém pra recorrer. Na vida mesmo não tem. Se você falar, mas eu tenho isso, as pessoas podem virar pra você, e eu com isso? Uhum. Exatamente. Ok, você tem isso, é problema seu, não é problema meu. E não tem o que fazer. Apesar de a gente não querer que fosse assim, não tem como fugir disso. E daí o que eu respondi nesse vídeo foi exatamente essa questão. Quando eu respondi em vídeo esse comentário, né? Que eu achei importante. Porque realmente não é que a pessoa estava sendo, tipo, hater. Ela estava colocando um ponto pertinente. Porque é pertinente. Sim. Não era algo errado. E foi que eu reconheci. Eu falei, olha, isso tá certo. Realmente é um caso à parte. Porém, o que eu falo aqui é em relação à grande maioria. A como a vida funciona. Uhum. E não a caso. Porque se eu pegasse pra falar de cada caso, eu não ia falar nada. Porque sempre vai ter algo ali que mas tal pessoa não é. Tal pessoa é tal pessoa. Uma exceção, né? Exato. Então, tipo, hoje, os comentários que mais aparecem, assim, nesse sentido de hater, são esses. Só que são comentários que realmente vêm com... Não é uma forma de falar mal de mim, mas, tipo, olha, eu não concordo. E não concordar, eu tô ótimo com isso. Eu até gosto, muitas vezes, de entrar em discussões com pessoas de, olha, não concordo com o que você falou. Por quê? Daí a pessoa apresenta o ponto dela e tal. E muitas vezes eu aprendo com isso. E tem vezes que você até muda a visão e fala, pensando por esse lado, realmente. Isso que é você se desenvolver. Eu tenho 21 anos. Eu ainda tenho muito que viver e muito que aprender. Tem pessoas muito mais experientes do que eu. E eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu gosto muito que as pessoas discordam de mim exatamente pra eu aprender. Uhum. Então, nesse sentido, os haters que aparecem pra mim, muitas vezes são até benéficos pra mim mesmo. Sim. Que me fazem o quê? Estudar mais. Falar, não, calma aí, vou estudar o que ele falou ali. Deixa eu entender. Falar com ela. Ir atrás de informação. Então me incentiva, né? Não é aquele tipo de hater que tem, em alguns casos, de pessoa que vem pra te xingar, falar mal. E graças a Deus, pelo menos eu não me deparo com eles. Tenho certeza que deve ter um ou outro que deve xingar ali nos comentários, só que eu nem vejo. Né? Dificilmente eu vou ver. Já teve um outro que mandou um direct, assim, me xingando, mas eu olho e falo, legal, fecha. Ok, né? Tem gente, só pra você falar, tem gente que te xinga no direct, quando você responde, ele fala... Eu só queria chamar sua atenção pra falar com você, eu sou sua fã. Isso acontece, já aconteceu. O cara mandou, sei lá, vai se fuder e tal. Eu falei, que isso? Ele falou, você me respondeu, caralho. Sou mó seu fã, eu falei, porra, mano. Poxa, mas chama de outra maneira, atenção. A última pergunta, tá? Do nosso podcast. Uma pergunta muito pertinente, que tá rolando muito hoje no mundo, é com relação à inteligência artificial. Qual é o ponto que você acha interessante nessa evolução e o que você acha que, por exemplo, na comunicação isso vai ajudar ou vai, de repente, dar uma pausa na comunicação das pessoas? A inteligência artificial vai ajudar as pessoas que souberem usar ela. Ponto. Quem não souber usar ela vai se ferrar muito. Porque assim, o que está acontecendo? O primeiro sistema que vai se afetar muito com a inteligência artificial já está se afetando o sistema educacional. Hoje em dia você faz um trabalho no chat GPT, 500 palavras sobre sei lá o que da história do Brasil.
ele faz, você entrega. Você não teve que estudar nem nada. Mas você Então- sabe que agora tem como você burlar isso, se foi feito pelo chat GPT ou não, sabia? Você coloca algumas palavras-chave e aí ele mostra se foi feito ou não. Sim, mas a grande questão é, independente disso, A pessoa não pesquisa mais. Ela não vai mais Alguém atrás. Vai pesquisar pra ela. então assim, principalmente quem tá em processo de desenvolvimento, crianças, jovens estão usando isso, se o sistema não se adaptar, e na verdade eu vejo a inteligência artificial como algo Mas não tem positivo como pro controlar sistema. isso, cara. Não A pessoa tem, faz é em impossível. casa, acabou. Exato. E é por isso que eu falo, quem vai ter que se adaptar vai ser o sistema, não a inteligência. E isso é necessário, porque o sistema educacional é tão arcaico Sim. que se você olhar para as escolas lá de 200 e sei lá, quando começou, são iguais até hoje. Sim, é a mesma não mudou dinâmica. Nada, não mudou nada. Tudo mudou menos a escola. A escola só se modernizou, mas ela é igualzinha. Mesma fileira, mesma lousa, mesma dinâmica. Exatamente. Mesma E isso já postura, passou da hora de mesma maneira mudar. sentar. Então eu vejo como um bom aperto assim, olha, ou muda ou a gente vai ter uma geração muito fraca mentalmente. Porque as pessoas dificilmente vão usar a cabeça agora pra pesquisar, pra ir atrás, pra questionar, porque é só abrir o chat. Agora, quando você aprende a usar isso ao teu favor, quando você já tem isso daí, você ajuda, Aí você por exemplo, fica com ninja, hein? negócios e tudo mais, isso vai facilitar a vida. Muito. E sendo muito sincero, não vejo ainda isso se tornando um problema pro ser humano em relação a substituir o ser humano em vários aspectos. Claro que em alguns aspectos já está sendo substituído, e isso acontece mesmo antes desse chat GPT. Né? Várias profissões que foram substituídas. Mas, primeira coisa, habilidades humanas, como por exemplo a comunicação, não vão ser substituídas. Porque é algo que depende do ser humano. Sim. Agora, habilidades completamente técnicas, aí sim. Mas é natural da evolução da humanidade. O que é muito técnico, o que é muito robotizado, naturalmente um robô vai substituir daqui pra frente. Então as pessoas precisam ir pra esse lado humano e se tornarem tão boas no que elas fazem, ao ponto de nenhuma inteligência substituir elas. Pra esse lado humano. Então eu vejo como um grande incentivo para aqueles que aprenderem a usar, tiverem a cabeça boa pra isso, e com certeza vai fazer muita gente alavancar nesse sentido, mas também como algo que vai prejudicar muita gente. É isso. O Pedro Uzita hoje é um cara realizado? Sou um cara realizado. Correndo atrás de muita coisa ainda, né? Tem muita coisa pra construir na minha vida, mas olhando pra trás, eu sou extremamente grato e muito feliz de ter chegado onde cheguei e tá fazendo o que eu tô fazendo, né? Porque aquilo lá, a gente nunca tá satisfeito com a nossa vida, a gente sempre quer mais. Mas eu fico muito contente com tudo que tá acontecendo, com tudo que vem acontecendo em si, né? Já aconteceu e vem acontecendo. Eu tenho certeza que daqui pra frente é só pra frente. E eu acho que isso é estar realizado, é saber que eu tô no caminho certo. E é algo que muitas vezes a gente fica, né? Será que eu tô no caminho? E apesar de não estar tudo maravilhoso, certo e nítido, eu sei que é esse caminho que eu tô perseguindo e tá indo. Então isso já é algo que me deixa muito feliz. Pedro, na realidade, quem está realizado hoje sou eu. Ah. Com a sua presença, Pedro, muito obrigado, velho, Obrigado pelo a você, bate-papo. Tim. Muito obrigado pela sua Obrigado. atenção. Ter vindo lá de Bragança Paulista, Bragança Paulista. ter conversado com o público aqui do Um Aleatório. Inclusive, gente, não esquece, tá bom? @JafaSP. Aliás, eu vou comer. Jafa com 2 Fs. Agora dá tempo da gente comer bastante. eu tava falando Conversou muito, bastante, né? falando muito, eu falei, eu não vou comer, senão vai ficar preso o negócio no meu dente, daí é complicado. Jafa SP, segue aí. E também o nosso novo patrocinador, Power Máquinas. Olha, eu não tenho todas as informações ainda, mas Avenida Paulista, 1941, tá bom? A loja 37. Inclusive, você acredita que tem muita gente fora de São Paulo que manda computador pra eles, manda celular pra eles arrumarem, porque é mais barato, cara, do que arrumar na própria cidade. Isso daí, eu falei assim, não acredito que aconteça isso. Ele falou assim, cara, acontece. Eu cheguei lá, tinham vários computadores pra galera arrumar, porque é mais barato. Infelizmente, essa mão de obra é muito cara, mas na Power Máquinas, segue aí, @Power Máquinas. Os caras são bem cotados aqui em São Paulo, tá bom? Em frente ao Center 3, lá na Avenida Paulista. Power Máquinas. E o teu presente já tá super encaminhado, tá bom? A película de hidrogel que você pode dar até pancada nela que não acontece nada. Acho que eu não vou testar a pancada, não. Gente, obrigado, meus aleatórios. Obrigado, Pedro Zita. Gente, segue ele, @Pedro Gratidão, minha Zita. gente. Ele tá precisando de seguidores, só tem 2M no TikTok, né? Mas é sempre bom ter mais, né? Sempre bom ter mais. Tchau.